Bem, então a Ecologia todas as semanas está aqui, não é? Para falar um bocadinho sobre educação e sobre a comunicação. E hoje trouxe-vos um professor de tecnologia, não é? De TIC. Agora tem esse nome, não é? TIC. Sim, também TIC, porque depois há a parte dos cursos profissionais de informática, onde é a informática mais pura. Portanto, mas é TIC, Tecnologias de Informação e Comunicação, e na parte da informática mais pura, os cursos profissionais também são da área de informática. Ok, e começámos já. Com as explicações. Luís, olha, o Luís é professor de informática, de TIC, de tecnologia, e vai-nos mostrar e vais-nos falar sobre o teu projeto, que é um projeto que, mais uma vez, está e vai ao encontro daquilo que a Ecologia também fala, que é a educação, e de melhorar os nossos relacionamentos com os alunos, começando também por nos melhorar a nós enquanto profissionais. Não é assim, Luís? Exatamente. Eu estive a ver um bocadinho das tuas páginas e encontrei várias frases que me animaram, como, por exemplo, falas de literacia digital e falas que é preciso ser criativos na educação. Então eu queria que tu falasses aqui um bocadinho à Ecologia sobre o teu projeto da Educatec. Okay. Muito bem. Obrigado pelo convite, antes de mais. Acho que é sempre importante este tipo de eventos, que são eventos informais, mas que tratam assuntos sérios. E efetivamente a questão da educação e da aproximação dos professores aos alunos, sendo do conhecimento público que a idade dos professores é muito avançada, portanto a média da idade dos professores é de 55 para cima, o que é uma coisa perigosa, assustadora nos próximos 10, 15 anos. E depois tem este contacto com a tecnologia que está a evoluir de uma forma que nunca aconteceu. Portanto, nós nunca vivemos em tempo algum um avanço tecnológico tão rápido. E depois temos o mundo a acelerar, temos as escolas com poucas condições, os professores cansados e têm que aprender coisas. Portanto, é aqui uma ecologia que está na escola muito difícil, e nesta questão da tecnologia, que é aquela que me toca, sente-se que há muita falta de ajuda e de apoio para que as pessoas consigam dar passos mais consistentes, com qualidade, sem a dispersão, porque são bombardeados constantemente com muita tecnologia. Então, o Educatec foi um projeto que saiu daquilo que eram as minhas ideias em termos de apoio dos professores antes da pandemia, 2018, numa altura em que eu estava mais ou menos num estado de burnout. E então tive que dar a volta a tudo aquilo que era a minha forma de estar e de ser na educação, e uma das coisas que a mim me fazia muito sentido era ajudar os professores, e sempre foi uma das minhas grandes ferramentas, das minhas grandes armas na escola. Então surgiu o projeto Educatec, que foi a extensão daquilo que eu fazia no meu agrupamento para outros professores através da internet. Portanto, foi aquela ajuda que eu dava diariamente na escola, tentei transportá-la para um espaço digital, e foi aí que surgiu o meu blog Educatec, depois o canal do YouTube, depois entrei nas redes digitais. Entrou a pandemia e eu criei uma academia, um espaço onde eu ajudava os professores a resolver problemas na altura da pandemia, e aquilo resultou num espaço que se manteve, que é um espaço onde eu ajudo os professores a dar passos de uma forma consistente e acompanhada na tecnologia. Okay. E é esse o meu trabalho principal aqui na Educatec, sim, é ajudar professores na tecnologia. Professores, formadores, infoprodutores, todas aquelas pessoas que trabalham com tecnologia e com formandos, alunos, ou aquilo que precisam de interagir. Então diz-me, olha, voltando assim um bocadinho atrás, o que é que tu fazias antes de começar este teu projeto? Qual é que era a tua função? Ok, portanto, eu sou professor da área da informática, sou especializado na área das bibliotecas, portanto eu era professor bibliotecário, e apesar de eu ser da área da informática pura, consegui ganhar uma sensibilidade de aproximação aos outros professores através da biblioteca, porque a maior parte dos professores de informática também não têm tantas competências digitais destas pedagógicas. E então a ideia foi, nesta minha passagem para professor bibliotecário, onde eu tinha a dinamização de muitas atividades na biblioteca, em parceria com os professores, com muita utilização de tecnologia. E foi aí que, ao longo de mais de 12 anos, foram quase 13 anos, eu aprendi muito e especializei muito nesta questão das ferramentas digitais no apoio ao trabalho dos professores. E é por aí que surge a ideia de ajudar. Neste momento, eu estou mais direcionado e estou ligado até com o Centro de Formação da Almada na capacitação dos professores em termos de formação mais formal, e depois com o projeto Educatec numa formação mais informal. Portanto, neste momento, eu estou muito dedicado ao apoio e à formação de professores. Espetáculo, muito bom mesmo. Porque realmente aquilo que é necessário, muitas vezes aquilo que eu noto, e eu tenho filhos
A Beatriz já saiu da escola, não é? Já fez o 12º, vai entrar para a faculdade, mas o Miguel continua, mas já do tempo da Beatriz, o Miguel está agora no 8º ano, e desde o tempo da Beatriz também que eu sentia isto, que é, os professores estão sempre a fazer o mesmo, as mesmas temáticas, utilizando os mesmos materiais. Muitas vezes acontece utilizando os mesmos diapositivos. Eu não estou a ser mázinha, porque toda a gente sabe que isto acontece. Não estou a dizer que é todos, estou a dizer que alguns professores fazem isso. Se calhar os meus filhos tiveram, assim, pouca sorte, não é? Porque tiveram os dois na mesma escola, apanharam alguns dos mesmos professores, não é? E então, muitas vezes aquilo que acontece é que os professores só utilizam o PowerPoint, o Word, o Excel. Este ano, pela primeira vez, o Miguel disse que tinha que fazer um trabalho, uma apresentação, e que podia escolher a plataforma. E eu disse-lhe, que tal o Canva? E ele depois já me veio falar também do Canva, ou seja, já começa a ser falado de outras plataformas, de outras ferramentas para se utilizar na escola, mas ainda é tudo muito novinho. Ok. É muito difícil, é impossível generalizar, porque eu tenho experiências que sim, que são como tu estás a dizer, mas também tenho muitas outras experiências que não, que existem muitos professores que têm uma dinâmica muito mais avançada do que essa. Portanto, mas é um processo de transformação. Eu diria, e se calhar aqui não sei se está aqui algum dos colegas que me acompanham, os meus formandos, os meus formandos com certeza que já não utilizarão só isso, utilizarão muito mais do que isso, porque nós trabalhamos essa parte que é como é que podemos diversificar as ferramentas para torná-las mais atrativas, interativas e mais recentes, mais atuais, que é importantíssimo. E isto porquê? Porque fala-se, e é o meu trabalho, e nós estamos aqui numa comunidade provavelmente que tem mais pais e encarregados de educação do que professores, provavelmente, não sei, tu traz essa percepção melhor do que eu. As pessoas que me estão a ouvir são educadoras, educadoras de infância, sim. Ok, pronto. Também são mães. Exatamente, também são mães. O grande objetivo daquilo que é a capacitação dos professores, e nós estávamos a falar em off sobre isto, parte de um estudo da OCDE que detectou que em muitos países existe um déficit de competências digitais dos cidadãos. Pronto. Nos cidadãos incluem-se os alunos, os professores, toda a sociedade. Existe, no geral, em termos médios, um déficit. Então tem que se trabalhar a parte da capacitação digital dos cidadãos. Porquê? Porque é de conhecimento público que essa capacitação digital é importante para aumentar a produtividade do país. Portanto, o país tem que ter gente mais competente em termos digitais para que possam acompanhar as evoluções tecnológicas que o mundo está a trazer. Se nós olharmos para os Estados Unidos em tecnologia de ponta, para a China em tecnologia de ponta, nós sentimos-nos anos e anos e anos atrasados. E eles estão a evoluir e estão a formar muita gente com aquela tecnologia. E eles estão à frente, eles estão no comboio da frente em relação àquilo que vai ser o avanço dos próximos 10, 15 anos, porque vai ser muito rápido. Em Portugal, como noutros países da Europa, há déficit de competências digitais. Então isto tem que ser trabalhado. E tem que começar a ser trabalhado a competência digital, também o pensamento computacional, a parte da programação, logo no primeiro ciclo. Para quê? Para que os nossos jovens comecem a crescer com estas competências e ligando-se muito facilmente à tecnologia e às plataformas. Ora, isto é o que é, teoricamente, o percurso. Acontece que nós temos um quadro docente instável, nós vemos que atualmente existe aqui uma luta muito forte, as condições de trabalho estão muito aquém daquilo que deveria ser para uma profissão tão importante e que precisa de formar cidadãos competentes. E tudo isto envolve a escola na falta de condições nesta luta, num ambiente que não é o ambiente propício para a evolução. Existem muitos professores que são valentes e eu não duvido disso. Há gente que, mesmo com tudo isto, continua a dar tudo. Litro, é verdade. Um litro ou 2 litros, às vezes 2 litros porque dormem muito pouco, para tentar chegar o melhor possível aos seus alunos. Existe esta preocupação numa grande percentagem dos professores e eu defendo isso. Também existe gente menos competente, claro sim, como em qualquer área. E nós sentimos que, às vezes, essa parte negativa passa mais depressa para a opinião pública do que a parte positiva. Os bons exemplos, cara, não passam tão depressa, nem passam na televisão muitas vezes, né? Esses bons exemplos. É verdade. E aquilo que estavas a dizer há pouco, falaste da produtividade e lembrei-me não só a produtividade em termos
da economia, não é? Do nosso país e dos nossos profissionais, mas principalmente da produtividade a nível de relações e das emoções. Vê se o meu raciocínio não está assim tão fora daqui da linha. Nesta era digital, em que os jovens, as crianças e os jovens já estão tão encaminhados para a tecnologia, é uma coisa quase inata, não é? Nós, pais, professores, se não acompanharmos, se não formos no mesmo comboio, se não evoluirmos também com eles, é mais uma barreira, é mais uma distância que vai acontecer na nossa relação. Sim. Ok, ele está sempre ali no TikTok. O que é isto do TikTok? Como é que eu posso utilizar o TikTok? Ele está sempre a ver, está sempre no Insta. Ok, o que é o Insta? O que é o... Entendes? Conhecer, eu vou-te dizer, eu sou educadora, mas também sou mãe de adolescentes, não é? Pré-adolescentes. E eu mesmo não pescando assim muito da coisa, das tecnologias, destas plataformas, destas apps, eu vou vendo, vou vendo, ou seja, vou mexendo, sem medo de fazer disparates, não é? E aquilo que muitas vezes acontece é que a nossa geração, e a geração até mais velha, tem um bocado de receio de carregar nos botões, de fazer algum tipo de, não é? de erro ou de estragar alguma coisa. Sendo, acho que a grande questão é a sociedade está mesmo a evoluir. Não há volta atrás, não é? Está mesmo a evoluir. E o caminho vai ser com a tecnologia. E temos que nos adaptar, nós adultos, docentes ou não docentes, ter a capacidade de nos adaptarmos àquilo que está a acontecer para conseguir encaminhar estas crianças e estes jovens. Sim. Ou assim muito errada? Não, é o teu ponto de vista e tens a tua razão nisso, porque ao fim e ao cabo o que acontece é a tecnologia está a aumentar aquela diferença de geração, a ruptura geracional cresce bastante com esta diferença que nós pensamos que os leva para um patamar muito superior no contacto com a tecnologia. Mas eu posso dizer da experiência que tenho na escola que é uma ideia errada, porque dominam parte da tecnologia, nomeadamente a tecnologia social, aquela das redes sociais, dominam bem a parte do vídeo, ou tentam, pelo menos naquelas dinâmicas de vídeo, sim, mas tu, se quiseres que eles utilizem isto com um aprofundamento mais pedagógico, mais formal, eles têm muitas dificuldades, porque na estruturação formal de algo, eles têm mais dificuldades e lidam muito mal com a tecnologia. E muitas vezes, e são muitos os que fazem, têm sempre uma justificação para não fazer, porque o telemóvel já é utilizado por muitos professores para algumas atividades. Agora, naturalmente que os alunos têm a sua defesa, ou não têm dados, ou o telemóvel não dá para instalar aplicações, ou então não sabem utilizar. Portanto, há ali uma série de barreiras que, mesmo que o professor tente levar para o equipamento, há ali um travão porque aquilo é trabalho. Então, aquilo que em muitos jovens acontece e é natural, porque se calhar se fosse connosco era exatamente igual, nós não vivemos com isto, porque se nós vivêssemos com isso, e nós temos muitos adultos que são dependentes digitais, nós íamos ter uma infância parecida com a destes jovens, ou ainda diferente, ainda pior, porque isto é trabalhado, é preparado para ser assim, ser viciante. Tudo o que está feito em termos de aplicações são gamificadas para que seja gerada a tal química no cérebro que queiras ir mais e mais e mais e mais. Só o social, e aquilo que tu fazes não tem a ver com o social, mas sim dar utilidade, não é? Dar foco e produtividade a uma plataforma. Exatamente. Não é só o social. Tecnologias não é só o social. Exatamente, não. Há essa parte que é a parte da comunicação, da partilha, etc. Mas depois existe toda a outra parte que é a parte mais técnica, mais científica e mais ligada àquilo que vai ser o futuro do mercado de trabalho deles. Portanto, eles têm que aprender como é que as plataformas digitais funcionam, não só como uma rede social. É muito mais do que isso. Apesar de depois existirem ali alguns conceitos que se tocam. Mas a grande competência deles é essa, social, e para eles terem as outras competências têm que ser acompanhados pelos professores. Os professores e os pais também têm esse papel de ajudá-los a compreender que a tecnologia é muito mais do que aquilo. E é um trabalho tremendo, e por isso é que é um trabalho que deve começar cedo, porque não é na adolescência que nós vamos mudar rotinas das crianças, não é? Pois é exatamente isso que eu te ia dizer. Os teus professores, o foco, não é? Digamos assim, os principais destinatários são professores do segundo, terceiro ciclo? Sim, também do primeiro ciclo, porque no primeiro ciclo já há muitos projetos com iniciativas para contacto com tecnologia.
Pois era isso que eu queria dizer, porque eu sou educadora, não é? Uma das plataformas, além do e-mail, uma das plataformas que eu utilizo na relação com os pais e na partilha das atividades e tudo mais, é uma plataforma que eu já uso há algum tempo e que gosto muito, que é a Class Dojo, ok? Sim. Para mim é muito simples e muito intuitiva, e para os pais também. E que lá, eu não estou a dar utilidade ainda total àquilo que a plataforma tem para oferecer. Sim. Não é? Acontece muitas vezes isso, porque eu também tenho noção, sendo educadora, sou um bocadinho mais terra, sabes? Terra, natureza e coisas assim. Mas isto também porque tenho agora um grupo de crianças de creche. Mas quando tenho um grupo mais velho, dos 5 anos, as coisas que se faz com a gravação dos áudios deles, com fazer as entrevistas, por exemplo, para fazer nos portfólios, para colocar nos portfólios deles, tudo isso pode ser feito com plataformas. E eu lembro-me na altura de um colégio onde trabalhava com os professores TIC, que os 5 anos tinham robótica, e eu achava aquilo super interessante. E acho que é por aí que se deve começar, certo? Sim. Principalmente, isto é dúbio e é controverso, e há pessoas que pensam de forma diferente. É óbvio que as competências digitais têm que começar a ser trabalhadas nessa altura, e o pensamento computacional, principalmente, que é como é que os computadores funcionam, como é que eles são programados, como é que se cria um programa. Existem muitos projetos nacionais e internacionais que já estão nas escolas e que levam a programação ao primeiro ciclo, por exemplo, e que são interessantíssimos, e há alguma tecnologia também interessante de utilizar. Agora, há outras competências que têm de ser trabalhadas. A literacia da leitura, da escrita, tem que ser muito bem trabalhada, porque ela é fundamental para que o jovem no futuro consiga interpretar tudo aquilo que Claro! né? Acho que Portanto, uma essas coisa áreas... não invalida a outra, Sim. não é? E só para não entrar no excesso da tecnologia em prol de outras literacias, porque é importante perceber que quando tens um teclado e o aluno percebe que há um teclado, o esforço para a escrita se calhar é diferente daquilo que o teclado escreve aquilo rapidamente, é só tocar nas teclas e eu não tenho que escrever. Portanto, aquela motricidade da escrita é importantíssima ser trabalhada, aprofundada, para que depois outras competências sejam. Mas é importante trabalhá-las. E é importante outra coisa que eu também gosto de tocar e que também às vezes é confuso, tem a ver com o tempo de ecrã. E nisto do tempo de ecrã, há duas vertentes que as pessoas têm que perceber e entender. E ainda há muita coisa que nós não sabemos. Estou só aqui a tirar bitites com algumas coisas que eu vou lendo e de alguns especialistas. No entanto, nós somos as cobaias em relação a esta tecnologia. Nós, daqui a 30 anos, vamos perceber qual é o impacto de tudo isto, de tanto ecrã, de tantas redes, tanta Wi-Fi, tanta onda, que nós levamos constantemente. Portanto, mas aquilo que diz a Sociedade Americana de Pediatria e a Organização Mundial de Saúde em relação ao tempo de ecrã é que deve ser muito diminuto, principalmente o tempo de ecrã passivo. E é aqui que coisa muda, porque quando tu tens um cérebro a fazer coisas, a criar, a pensar e interagir, o cérebro está ativo na partilha do ecrã. Poderá haver ali algum problema em termos visuais das radiações, mas para o cérebro, para o desenvolvimento do cérebro, é um utilizador ativo. Quando ele é um utilizador passivo, e isso acontece muitas vezes, e acontece muitas vezes erradamente em casa pelos pais, quando eles pegam num tablet, num telemóvel, e estão ali horas e horas e horas a ver vídeos do YouTube e eles acham engraçado, olha, ele consegue ir buscar os vídeos e ver os vídeos, e se calhar leva ali 3, 4 horas, a Organização Mundial de Saúde... Ou quando utilizam para as refeições, por exemplo, para os manter sentados. Acalmar, exatamente. Portanto, há aí uma série de erros que simplificam aquele problema naquele momento, mas estão a agravar outros, porque ali há uma utilização passiva. É a utilização passiva do telemóvel, é a utilização passiva do tablet, do computador, do televisor, são vários ecrãs. Portanto, a Organização Mundial de Saúde diz que até aos 2 anos não deveriam ter tempo passivo de ecrã. Certo. Dos 2 até aos 5, 6 anos deviam ter no máximo 2 horas por dia de máximo de ecrã, e daí para a frente vai crescendo um pouco. O que acontece aqui tem a ver com a parte do ecrã passivo, e é isso que na escola pode ser trabalhado, e pode ser também trabalhado com as famílias, que é, há coisas que os alunos podem fazer, que as crianças podem fazer nos ecrãs, que fazem a estimulação do cérebro. Eles estão ativamente a utilizar os ecrãs. E é menos danoso, de acordo com os especialistas, do que ter o ecrã passivo. E a escola trabalha um pouco nessa parte da vertente ativa, ou seja, quando o aluno está a utilizar, está a criar um produto, está a fazer um trabalho, está a fazer uma investigação, está a gravar um vídeo,
o aluno está ativo naquilo que está a fazer em relação aos ecrãs. Se o professor diz que ele tem que ver um filme ou uma reportagem de 30 minutos, depois ver mais um vídeo de mais de 1 hora, aí estamos a dar o ecrã passivo. Portanto, temos que ter este equilíbrio e este cuidado quando falamos com isso. E é muito nestas áreas que nós trabalhamos com os professores, para que a dinâmica de atividades que são produzidas seja diversificada, mas seja muito ativa, para que os alunos sejam ativos no processo e sejam eles a criar. E é um pouco por aí que a tecnologia vai. O que acontece depois, e era aquilo que eu trazia aqui como tema, que é a parte da questão da tecnologia que é utilizada na escola. E progressivamente vamos ter cada vez mais professores a ter uma diversidade de ferramentas. O que era habitual aqui há uns tempos era os trabalhos eram feitos, apresentações no PowerPoint, era o relatório que era feito no Word, havia um ou outro professor que pedia qualquer coisa diferente, mas isso já era uma coisa extraordinária. Portanto, apresentação e relatório era a base do trabalho e ficava-se por aí. E atenção, e aquilo que eu vou aqui dizer é importante, PowerPoint e Word, 2 ferramentas da Microsoft que estavam sempre instaladas em qualquer sítio, não é? O que acontece hoje em dia, e isto é muito trabalhado também com os professores, é que nós não podemos exigir aos nossos alunos que eles façam um trabalho em PowerPoint. O que nós lhes podemos dizer é que é uma apresentação e devem utilizar uma plataforma que cria apresentações. Porque quem quer ter o PowerPoint paga uma licença anual de perto de 100 euros. Portanto, para termos a licença no computador, temos que pagar uma licença de 100 euros. E há pais que não podem. E há famílias que não podem. E ninguém pode exigir que aquela apresentação tenha que ser feita em PowerPoint quando existem alternativas que são gratuitas. Exato. E é isto que é importante às vezes tocar. E há muitos pais que estão desconhecedores de tudo isto, porque não conhecem alternativas, ficam muito ansiosos quando dizem que tem que ser com o PowerPoint e se calhar vão a correr, mesmo que tenha que sair do bolo da alimentação, se calhar vão a correr para comprar a licença do PowerPoint porque ele faz falta para o filho trabalhar na escola. E isto é errado e acho que também deve ser explicado aos pais que não é assim. Portanto, há várias plataformas para criar apresentações. Ou seja, a escola muitas vezes tem que ter esta sensibilidade do que é que pode exigir ou não, tendo a noção que realmente nem sempre está à mão de semear, nem sempre está assim tão acessível. Vou aqui só dar aqui um paretezinho das pessoas que nos estão a ouvir. Se tiverem alguma questão para colocar ao Luís, estejam à vontade, está bem? Completamente, sim. Se eu conseguir responder. Falaste aqui de pontos muito importantes, esta parte de estar passivo ou ativo em relação às telas, porque nós pais, não é? Temos toda a gente, não é? Toda a gente vive com telemóveis e com ecrãs, mas estamos sempre a querer contrariar, deixa o telefone, estás tanto tempo e não sei o quê. E pomos tudo no mesmo saco, não é? Pomos tudo no mesmo saco. E agora fizeste aqui uma distinção que é muito útil. E tal como esta subtileza sobre as licenças. Foram 2 coisas muito importantes, Luís, muito importantes. E isto acontece, e eu com os meus formandos, com os colegas que trabalham comigo, este ponto eu toco sempre, porque não é por má fé que o professor diz que é o PowerPoint, porque desde sempre, e isto foi uma estratégia da Microsoft, desde sempre, nós fomos criados e fomos oferecidos a trabalhar com os pacotes do Office da Microsoft, ou seja, os computadores já vinham todos com o Office e nós criámos e viciámos-nos no Office. É um software pago, é um software proprietário, portanto nós temos que o pagar. Mas as pessoas, como nunca pagaram, e às vezes têm os computadores da escola que já têm o PowerPoint, aquilo sai tão naturalmente, façam uma apresentação em PowerPoint. E ter a noção desta questão das licenças atualmente é muito importante porque em casa eles depois não têm o PowerPoint. É claro que depois há sempre uns piratas que fazem umas coisas por aí, mas não é isto o ponto de vista do professor. O ponto de vista do professor deve ser eticamente correto em relação aos direitos de autor, aos direitos de software e a tudo aquilo que são as licenças que são exigíveis, porque devemos de educar nesse sentido, não é dizer, claro, olha, pede alguém que instale, mesmo claro, que não seja legal, não é? E falaste agora de um ponto muito importante, porque realmente isto da pandemia, ficarmos isolados em casa, fechados em casa, acho que foi assim uma grande agitação para toda a gente, não é? Porque houve várias pessoas que ficaram em situações, não é, ainda piores e houve pessoas que realmente não conseguiam ficar em casa. Abriu um mundo digital. Eu própria, enquanto educadora, eu dei por mim e foi-me exigido, não é, no sítio onde estava, que começasse a fazer vídeos. Então, eu, de um dia para a noite, eu tive que aprender a mexer numa coisa chamada
já nem sei agora como é que se chama a plataforma, mas tive que aprender a gravar, a editar vídeos, ok? E tive que, tudo o que era a nível gratuito, sacar tudo, não é? Tentar perceber o que é que havia e gratuito, para não ter mais uma despesa extra, além, para conseguir fazer o meu trabalho. E a quantidade de coisas que existem, gratuitas, que eu não me pergunto agora o nome, porque eu sou péssima para nomes, mas para edição de vídeos, então há sim, eu vou dizer umas belas centenas de coisas, não vou dizer se são todas boas ou não, mas eu dei conta, não é, nessa altura de estar fechada, que eu tinha que saber mais, ou seja, o ser humano vai aprender e aprendemos sempre através da necessidade. E aquilo que acontece muitas vezes é que nós, não é, os pais agora e alguns professores, que não sentem ainda certa necessidade. Não digo tanto os professores, porque é o seu dia-a-dia, mas os pais não sentem essa necessidade porque não trabalham com isso no dia-a-dia. Não é só... Há que levar mesmo há que fazer este tipo de lives, por exemplo, para chegar a pais, para falarmos sobre, vamos aprender sobre aquilo que se anda a passar, aquilo que os jovens podem utilizar, porque no futuro vai ser o futuro deles. Sim, sim. Há muita coisa que pode ser trabalhada e nós, quer dizer, alguns professores que têm essa sensibilidade, esse olhar para aquilo que está a acontecer no mundo, e nós estamos ainda a um ritmo que não é o ritmo de outros países, e se nós olharmos para alguma tecnologia que é utilizada em muitos países, nós percebemos que lá chegaremos. Mas para lá chegarmos temos que ter cidadãos capacitados, com competências. Há pouco disseste uma coisa que parece, à primeira vista, parece uma realidade, e nós às vezes vivemos num mundo em que de um momento para outro as coisas mudam, e a pandemia foi uma dessas coisas que mudou isto tudo de pernas para o ar. Em circunstâncias normais, no crescimento normal daquilo que é a economia e as perspectivas da economia no mundo, se uma guerra ou um atentado ou uma catástrofe natural não derrubar tudo isto, esse é o percurso natural. Mas nós estamos sempre com esse perigo iminente, a qualquer altura pode mudar tudo isto. Num percurso normal será assim. E essa tecnologia vem cada vez mais, a inteligência artificial, que é aquilo que está agora aí a ser muito debatido, vem nesse sentido, é para trazer tecnologia, sistemas, equipamentos que vão substituir a mão de obra humana a alto nível. Portanto, são muitos os postos de trabalho que tendencialmente, aqueles que têm tarefas rotineiras então, vão ser feitos por máquinas, que tendencialmente vão desaparecer. Isso não é de todo mau, porque nós pensamos em tecnologia, quem é da área da tecnologia percebe isso, que é, vamos inovar, vamos ser criativos para arranjar coisas que nos simplifiquem a vida. Portanto, a ideia da tecnologia, da inteligência artificial é, porque é que eu tenho que estar aqui uma hora a carimbar se eu posso ter uma máquina que o faz? E é muito mais barato. Então, isto vai criar algum desemprego nessa área. O que é que acontece? Sempre que há uma quebra de emprego numa área, há outras áreas que vão ganhar emprego. Mas para isso exige formação. E é aí que as pessoas estão muito mal habituadas e é isso que vai mudar muito, no meu ponto de vista, no mundo, que é, nós não tiramos um curso e ficamos com o curso para a vida toda. Porque a vida vai evoluir bastante e nós vamos ter que nos atualizar. E à medida que nós nos atualizamos, vamos pôr o nosso cérebro a funcionar melhor, estamos mais ativos e vamos estar mais saudáveis. Portanto, isto é um ciclo que é interessante para o ser humano. É um ciclo virtuoso e não viciado, não é? Isso, olha, aquilo que tu acabaste de dizer é de uma importância tão grande, Luís, tão grande, que nem faz ideia, claro que faz ideia, senão não tinhas dito, mas é exatamente isto, é que o ser humano, que é um ser fantástico, nós temos uma máquina espetacular que é o nosso cérebro, e muitas vezes ficamos tão, porque o cérebro também tem essa função, não é? De termos a gastarmos pouca energia, ele quer que nós gastemos pouca energia para sobrevivermos, só que nós já evoluímos. Sim. E nós temos que ajudar o nosso cérebro exatamente nisso. Bora lá acompanhar, porque o nosso cérebro é fantástico e podemos fazer tantas coisas maravilhosas se nos dedicarmos. E a tecnologia vista dessa forma, que é a forma, para mim, correta, porque é uma forma que leva para a frente, é exatamente, ok, deixa a máquina fazer, eu que faço a máquina, deixa a máquina fazer, para eu ter tempo para outras coisas. Ter exatamente. Tempo para a minha família, ter tempo para me conhecer a mim, ter tempo para... fazer coisas úteis e prazerosas para mim e deixar de ser aquilo que eu sinto que a nossa sociedade está um bocadinho, que é robozinhos, sabes? Aquelas ovelhinhas que vão todas juntas ao mesmo sítio.
Perdemos muito tempo, e eu uso as redes sociais, atenção, agora, perdemos muito tempo a ver vídeos, coisas que não interessam, porque, ok, é aquele momento de prazer, porque é aquele momento que eu chego a casa, vou desanuviar. Ok, vou desanuviar, mas faço o quê? Vou fazer uma caminhada, vou jogar as cartas com os miúdos. Não, vou ficar a ver as redes sociais, os videozinhos que lá estão. Isso é um uso pouco, é um uso muito básico das tecnologias. Sim, 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 sim. Mas Atenção. É top. Sim, e está tudo bem aquilo que tu estás a dizer. A questão é que nós convivemos num ecossistema global, económico, que está preparado para ser assim. A forma como estas redes digitais se expandem, se propagam, é por tudo aquilo que está por trás delas. E aí exige individualmente de uma abstração muito grande que muitas pessoas não conseguem ter, porque o cérebro é mesmo isto. Porque quando o cérebro se foca numa coisa, é difícil retirar o foco dali se não for de alguma forma ajudado. E há cá pessoas que precisam de ajuda. A questão do tempo que é gasto é muito útil para muita gente. Porque a nível mundial existem grandes grupos económicos que gostam muito de ter gente em frente aos ecrãs. Porque são aquelas pessoas que vão ter os empregos menos qualificados, que vão ter dinheiro e vão gastar muito dinheiro nas coisinhas que eles querem vender. E isto está tudo preparado para ser assim. Portanto, eu também uso as redes digitais, mas eu utilizo-as com fins profissionais, utilizo-as muito para ajudar pessoas para chegar às pessoas, porque eu sei que as pessoas estão lá, e mais nesse sentido, naquela vertente mais social, mais aquilo que é normal de uma rede social tão utilizada. Nunca entra em discursos de ódio, que é o que mais acontece a toda a hora. A questão do perceber o que é que o vizinho, o tio, o primo, o ator faz, porque há pessoas que levam o tempo nesta dinâmica. Atenção, que há pessoas que vivem uma realidade virtual. Ok? Virtual. Têm uma vida da qual não gostam, não se sentem bem, e vivem ali como as pessoas que falam são pessoas que são muitíssimo amigas, ou seja, é uma realidade quase paralela. Não, isso é assustador que estamos a falar, porque nós falamos muitas vezes das tecnologias e remetemos logo para os jovens, para os adolescentes que não conseguem, que são viciados nas telas, mas a quantidade de pessoas adultas que infelizmente vivem esta realidade virtual é grande. Sim. Ok, é grande. Isto é uma consequência de algo, é uma consequência da vida e da sua forma de estar não estar bem. Eles não estão bem emocionalmente e vão buscar às telas essa compensação. Precisam de ajuda, ou seja, essas pessoas muitas vezes não têm culpa porque as plataformas estão criadas para capturar este tipo de pessoas e ao fim e ao cabo precisam de ajuda, precisam de educação, precisam de compreender, precisam de alguém que lhes faça ver e os ajude a retirar um vício como qualquer outro. Portanto, a utilização das tecnologias, das redes sociais, dos jogos, tudo aquilo que é viciante no digital compara-se a qualquer outro tipo de droga. Portanto, o efeito que tem no cérebro é exatamente esse. Portanto, é muito difícil muitas dessas pessoas saírem sozinhas de uma dinâmica que não é real e precisam de ajuda. Portanto, a culpa não é dessas pessoas, é das plataformas como elas estão constituídas, das problemáticas que afetaram aquela pessoa que a levaram a cair na armadilha. Portanto, porque a armadilha é um pouco essa que está no digital. Isto é importante que os pais percebam, porque a proibição não é uma forma. Vivemos num conjunto de jovens que se comunica de forma diferente da nossa e para ele estar ligado é o normal. Agora, tem que haver, e aí faz parte daquilo que não há perfeição, porque nós sabemos que todos nós não somos perfeitos na forma como educamos os nossos filhos. Mas há uma coisa que é importante. Eu nunca fui muito a favor da proibição extrema, mas mais da informação, ou seja, da confiança, da informação, da responsabilidade. Porque acho que é por aí que nós, conversando, mostrando, mesmo que eles não gostem de ouvir, aquilo que são os perigos, aquilo que é a problemática da dependência, etc., mesmo que não há aceitamento, fica lá, exatamente. A sempre foi, é sempre melhor, é sempre a melhor forma de mostrar como. Isto é como tudo, como a criança quando começa a utilizar uma faca, não é? Que é uma ferramenta cortante, não é? Tudo o que é proibido, sempre, até nós temos, é só pensar um bocadinho quando nós éramos crianças. O que era proibido era sempre o mais apetecido, ponto. Porquê? Porque o humano é assim, o ser humano é assim, não há nada a fazer. Então nós não podemos proibir até uma coisa que já faz parte da nossa vida, já faz parte da nossa sociedade e que até a sociedade está dependente dela, ok? Da tecnologia. Então
temos mesmo que perceber como funciona, temos que estudar um bocadinho e pesquisar quais são as influências, as desvantagens de tantas horas, mostrar os estudos, porque muitas vezes nós queremos que os adultos, ou que os miúdos saibam as coisas, mas nós próprios não vamos pesquisar sobre isso. Sim. E dar-te também um bocadinho de confiança. Eu estou-me a lembrar das férias. As férias é sempre aquela altura fantástica, não é? Dos jovens. Porque os pais estão a trabalhar, eles estão de férias, então tem o dia todo, não é? Tem o dia todo. Quer dizer, o dia. Eles dormem da parte da manhã, por isso é mais à tarde, mas enfim. Porque o adolescente dorme mais de manhã, não é? Porque deita-se mais tarde. Biologicamente falando, isto acontece, não é? E é muito engraçado quando nas férias eu disse ao Miguel, é assim, eu não vou ser polícia. Tu já sabes, eu já te expliquei. Aquele sermão típico de mãe, não é? E isso é muito engraçado porque ele próprio, ele gosta muito de um jogo, ele gosta da PS e gosta muito de jogar FIFA, e ele próprio dizia-me, ok, eu vou só jogar 1 hora, e depois saía, e depois vinha fazer não sei o quê, depois voltava, então mas o que é que andas a fazer? Andas a tentar de um lado para o outro? Então, eu estou a descansar um bocadinho. Ou seja, independentemente de ser assim ajustado ou não, mas é isto que eu pretendo que ele tenha essa consciência, que é, ou muitas vezes ele saía, não, estava a doer os olhos, e saía, já estou a ficar cansado. Ter a noção de se autorregular, não é? Ele perceber o que é que eu quero agora, o que é que eu preciso agora, e agora tenho que ir descansar porque não posso continuar aqui mais tempo. E ele tem 13, não é? Claro que isto vai-se trabalhando e nem sempre é fácil, porque há alturas em que está ali muita gente, porque não podemos esquecer que eles depois juntam-se todos, não é? E aquilo que as redes trazem exatamente esta satisfação de pertencer ao grupo, que isto é outra coisa muito importante que os adultos, que os jovens têm, não é? De pertencer. O ser humano tem isto, não é? Tem muito isto. O jovem, mais porque sente-se acolhido, sente-se ouvido. Mas quando estão então todos juntos, é mais difícil dizer, olha, agora desligas aí porque já passou o tempo. É complicado, então eles próprios têm que gerir, ok, então se estamos todos juntos àquela hora, então só me vou juntar àquela hora, só vou ligar a PS àquela hora e não vou ligar antes, por exemplo. Não é? Isto então, pode parecer, isto é tudo o que estás a dizer é totalmente correto, mas e tu que estás nas escolas também sentes isso de certeza, que a realidade do país e das várias localidades é que há muitas famílias completamente desestruturadas, completamente sem organização suficiente para ter essa preocupação, porque há muitos outros problemas, a vários níveis, problemas que são relacionais, problemas de emprego, problemas de carências, problemas com drogas, problemas com vários problemas. E todos eles têm alguma justificação que levam a que a forma como aqueles jovens crescem é diferente daquilo que seria que se fossem acompanhados por um adulto que vai chamando a atenção, vai conversando, vai mostrando o caminho. E muitos deles não têm este orientador. E muitas vezes são alguns professores que conseguem ajudá-los a que consigam seguir um rumo bem positivo, porque há alunos que nós apanhamos e que muito bons são eles comparativamente com aquilo que é a realidade da família. E isto acaba por ser também uma forma de olhar, de não dizer, porque eu não gosto daquele rótulo que às vezes colocam das crianças, que esta geração está estragada, que só pensam no telemóvel, só querem danças, só querem jogos. Nada disto é realidade, porque todos eles vão ter um percurso. Uns vão ter sucesso, outros não vão ter sucesso. Uns vão ter as coisas que querem na vida, os outros vão entrar dentro de caminhos que não são os melhores. Mas isto sempre aconteceu mesmo sem tecnologia. Desde sempre. Eu não sei qual é o teu ano, nem vou perguntar, eu sou de 75, eu cresci no meu básico secundário entre os anos 90 e 80 e eu lembro-me muito bem do breakdance. Nós dançávamos o breakdance, nós andávamos com a cabeça no meio do chão, todos sujos, à conta da dança, aquela uma dança estranha. E também me lembro que tinha um Walkman e que andava sempre com aquele Walkman nas orelhas. E também me lembro dessa altura... Eu sou de 84, não tenho vergonha de dizer. Então eu também andava assim, também tinha estas coisas assim. Também andava de skate pela rua. Eram diferentes, mas eram, nessa altura, também problemáticas para alguns adultos e para alguns dos nossos professores. Eu pertencia à tal geração rasca, tive professores que, nessa altura, que estava tanto na moda, dizia que não íamos a lado nenhum, que não líamos nada e que não íamos ser ninguém na vida, que
tínhamos as calças rotas, os cabelos compridos, que andávamos sempre com a música nos ouvidos e que íamos ficar surdos muito cedo, que só queríamos era dançar e não queríamos saber da escola. Eu ouço isto hoje em dia e é praticamente igual. A tecnologia é que é diferente, porque agora eles fazem os TikToks e até têm uma perspectiva diferente. É claro que eles têm outros perigos quando entram dentro destas dinâmicas. E aí é verdade que há aqui uma alteração. Mas as problemáticas associadas aos jovens adolescentes são diferentes por causa da tecnologia, porque se nós tivéssemos tecnologia era exatamente igual e os nossos tios e avós, se tivessem condições como nós temos e não tivessem que ir trabalhar muito cedo e tivessem dinheiro para comprar coisas como hoje as pessoas têm, provavelmente se calhar também tinham este tipo de atitude. Então, rotular esta geração como uma geração que não vai a lado nenhum, eu não acredito, até porque do ponto de vista relacional, da mentalidade de estar na vida, são muito diferentes de nós e muitos deles já com uma perspectiva totalmente diferente em relação àquilo que querem para o futuro. Aquele script de estudar, tirar um curso, casar, ter uma casa, esse script está a mudar, porque há muitas crianças e jovens que já ambicionam outras coisas diferentes, nomeadamente viajar muito, trabalhar noutros países e não trabalhar só aqui, não ter uma casa própria e ter uma casa que alugam ou vão para outro sítio qualquer. Portanto, tem uma perspectiva muito diferente da nossa. Esse tem coisas positivas, que eu acho que tem coisas muito positivas. É óbvio que tudo isto vai mudar a forma como a família está organizada desde há uns séculos a esta parte. Pois, há pouco falaste de uma coisa muito importante que foi, nós somos a primeira geração com este boom de tecnologia e só daqui a muitos anos é que vamos perceber como é que as coisas estão a funcionar ou qual foi a consequência. E é esse o facto, somos a primeira geração com este boom. Então, somos a primeira geração de pais, de professores, de jovens e realmente temos que ter a noção que não podemos cair num extremo, sabes? No extremo da coisa. Eu não percebo nada disto, então não quero saber. Eles é que sabem porque eles já nasceram a ser ensinados com isto. Não pode ser de todo este extremismo, porque nós estamos aqui todos, e mesmo as pessoas mais... Eu estou a falar dos meus pais, por exemplo, não é? Os meus pais, os meus sogros, que são pessoas mais velhas, mas que também usam as redes, também usam as tecnologias. E que não se podem dar ao luxo de dizer não, isto não é para mim. Porque é na tua altura também. Não é só os jovens que têm agora que é a altura dos jovens. Não, é a altura de toda a gente. E porque realmente perceber que todos estamos a aprender e que nós temos uma responsabilidade dupla, porque estamos a aprender e temos que guiar ou orientar a criança, o jovem. Sim, é danado, não é? Porque se estamos a aprender, não sabemos como é que devemos de orientar. Esse é que é o grande desafio. É que nós, muitos de nós e na escola, isto está a ser muito claro, e os pais muitos pais também ainda não perceberam muito bem isto, é que nos próximos 10 anos há muitas profissões que vão deixar de existir e vão surgir muitas profissões diferentes. Portanto, aquela lógica de que tu vais estudar para ser advogado não é uma realidade absoluta neste momento, porque as profissões vão mudar bastante. Só para exemplo, nos Estados Unidos estão a testar software para fazer julgamentos nos tribunais. E estão já em dualidade, ou seja, fazem os julgamentos, mas têm o software com a inteligência artificial a fazer. O que está a acontecer em alguns destes casos é que o equipamento, o computador, que tem inteligência artificial, está a decidir mais rápido, de forma mais eficaz e com menos injustiças em relação àquilo que é a interpretação da lei. Portanto, está aqui a perguntar. Os juízes de valor, como é que isso está? Estava top, não é? Porque não tem. Exatamente. Portanto, mas isto é só um pequeno exemplo daquilo que no futuro vai acontecer. Também já deves ter a noção, por exemplo, que muitas das crianças que nascem hoje em dia provavelmente não vão ter a necessidade de tirar carta de condução, porque a tendência natural é os carros autónomos. Isto há de ser muito mais rápido do que aquilo que nós pensamos. Ou seja, eu tenho a minha mais velha a tirar a carta agora, por favor, não fale sobre isso. Mais algum tempo. Mas só para perceber que o software de inteligência artificial que guia os carros por todo o mundo é um software que tem nos satélites um centralizador de aprendizagem autónoma. Ou seja, todos os carros têm equipamentos que estão a aprender, todos eles, quando há um erro, atualizam o servidor para corrigir o erro. Portanto, isto é, a nível global do planeta, muito rápido a aprendizagem e no momento em que existir aqui um grau de segurança elevadíssimo para estes equipamentos, muito provavelmente deixaremos de ter os carros que são movidos por pessoas e serem autónomos, muito autónomos. Sabes que agora estavas a falar, eu fiz-me lembrar um filme que agora não me estou a recordar o nome,
é de inteligência artificial e é daqueles filmes futuristas, não é? E estou-me a lembrar que será, como é que será daqui a uns tempos, não é? Daqui a uns anos, com este andamento tão rápido da tecnologia e da inteligência artificial, é feita por nós, somos nós que estamos a fazer. Será que nós vamos manter sempre o controle? Ou seja, e se algum dia tudo isto tipo, pifar, sabes? Como foi uma pandemia para nós, não é? Humanos, e se for uma pandemia para a tecnologia? Até que ponto é que este avançar não terá que ser também ponderado? Ou seja, não estou a dizer, ver se eu me consigo explicar de uma forma mais simples. Podemos na mesma ir atualizando, mas com calma, sabes? Porque nós os humanos temos esta tendência para querer sempre mais, e mais, e mais. Então, fez um projeto assim, eu vou fazer um projeto assado. Percebes o que eu estou a dizer? É um bocadinho assustador, sabes? Ao que estavas a falar, eu lembrei-me deste filme em que o robô tomou conta do pessoal todo e queria acabar com o planeta, o filme, e lembrei-me disto. Eu às vezes fico assim um bocadinho assustada, sabes? E apesar de ter aprendido imenso e continuar a aprender imenso e tirar sempre o útil, o bom disto, não é? Das tecnologias, mas ao mesmo tempo também fico a pensar sobre isso. Sim. Até que ponto é que o meu prazer de conduzir, por exemplo, o prazer que eu tenho em conduzir, eu queria que, por exemplo, que os meus filhos ou que os meus netos sentissem o prazer de conduzir e não sentar-se lá, ok, bora. Sim, sim, sim. Eu compreendo perfeitamente e aquilo que eu estou a dizer aqui são só alguns dos eventos que são muito rápidos a acontecer no futuro, mas que também vão acontecendo diariamente. Se tu acompanhas algumas das evoluções da inteligência artificial, vais perceber, por exemplo, que tu chegas a uma aplicação e crias um quadro, uma obra de arte, só pedindo para que a inteligência artificial te faça. Ou se tu quiseres um relatório sobre um determinado tipo de assunto, vais à inteligência artificial e ele faz-te esse relatório. Isto já existe atualmente. Tem aqui várias questões que são éticas em relação a questões de direitos de autor, etc. Mas são coisas que nós temos que aprender a lidar e conhecer. Há 15 anos atrás, ninguém diria que nós em Portugal tínhamos uma mancha de fibra óptica pelo país todo e que temos alta velocidade na maior parte do país. Isto ainda é dúbio em alguns sítios, mas o que é certo é que ela já existe. E esta comunicação que existe hoje em dia, aquilo que está a acontecer hoje aqui, há 15 anos atrás, se alguém dissesse isso, dizia assim, não, isso é impossível, nem sequer é funcional. É tudo o que não for cara a cara no presencial, na altura nem se falava no presencial, é cara a cara numa sala, no computador. Exato. Isso não serve para nada, né? Agora que já falamos do presencial e do online, mas isto síncrono e assíncrono, não é? E assíncrono, sim. Mas isto antes da pandemia era já uma coisa muito difícil para algumas pessoas, hoje em dia é uma coisa natural. E obviamente que há vantagens na utilização positiva destas tecnologias. Eu acho que é por aí que também devemos pensar nela no futuro. De todas as formas, isto só para te tranquilizar. Eu sou da área da tecnologia, mas eu não sou radicalista da tecnologia. Até porque naquilo que eu trabalho com os colegas é que o segredo em quase tudo está no equilíbrio. E na questão da tecnologia também está no equilíbrio. Nós não podemos deixar de trabalhar outras coisas no papel, com a caneta, com o livro, de repente, e é tudo digital. Portanto, vamos criar aqui uma disrupção grande e acaba por, se calhar, também não ser muito positiva. Enquanto que o equilíbrio normalmente leva as coisas de forma mais tranquila. E em relação à tecnologia, também é assim. Muito provavelmente, em algum dos momentos da minha vida, eu vou regressar às minhas origens e eu vou para o meio do campo, porque é aquilo que a mim me faz sentido, é aquilo que me deixa mais feliz, é aquilo que me faz sentir mais vivo do que qualquer outra coisa e muita tecnologia. Portanto, eu acho que a nossa essência não é isto, não é a tecnologia, faz parte do processo, mas nós não a devemos, isto é o meu ponto de vista, não a devemos levar como um endeusar os equipamentos e a tecnologia, quando não é nada disso. Por detrás de tudo o que aqui temos, mesmo com a inteligência artificial, estão as pessoas, e as pessoas têm reações, têm emoções, têm tudo isso. Agora, equilibrar tudo isto, tentando ajudar e trabalhar a educação, que é isto que estamos aqui a falar um pouco, nesta parte da tecnologia, trabalhar a educação dos nossos filhos e dos nossos alunos, para que eles não fiquem dependentes e não achem que tudo é tecnologia, nós também temos que os educar para aquilo que é a essência daquela nossa presença aqui neste planeta, que está muito ligada à Terra. E a questão que tu dizes, que mesmo na educação de infância, é espetacular que os miúdos possam ter esse contacto, porque se calhar em casa nunca têm, com muitos pais.
E esse contacto com a terra, esse contacto com as árvores, com as plantas, com os animais, é importantíssimo para desenvolver uma série de competências que eles têm em termos daquilo que é a natureza, mas também muitas motricidades que muitos não têm. Não é? Que nós vemos por aí, que não sabem dar uma cambalhota, que não conseguem subir para cima de uma árvore, não conseguem fazer uma série de coisas que fazem parte daquilo que é a nossa raça humana desde sempre, né? E que nos ajudam a ser melhores naquilo que fazemos. Isso, acho que é muito importante, quando nós falamos de equilíbrio, parece que andamos assim, andamos sempre assim neste movimento. Eu gosto de falar do quadrante, sabes? Haver assim um quadrante porque nos ajuda, se calhar, a manter mais o foco, que é ter uma parte da tecnologia, ou seja, os robôs, no sentido de tudo o que é mais fácil para ser feito por eles, para ganharmos nós mais tempo de qualidade para nós e para os nossos. Não é? Ter a noção das competências que podemos adquirir e aprender com essas ferramentas, sabendo também que faz parte da nossa evolução aprender mais, não esquecendo as nossas origens, não é? Sem esquecer que nós temos mesmo que perceber qual é o nosso propósito de vida, não é? Nós estamos cá, esqueçam, quem acha que está cá para ganhar dinheiro, para ser rico, pá, não é por aí mesmo, tá? Desculpem lá estar a dizer isso, mas não é por aí. E este quadrante no sentido de nos ajudar a perceber que, por mais tecnologia que tenhamos e que saibamos funcionar, que é sempre útil e ótimo, saber falar com o outro, saber estar com o outro, olho no olho, sabes? Saber usufruir de um mergulho no mar, usufruir de comer um gelado no jardim com os filhos, ou sozinho, ou com amigos, não é? Isso faz parte do humano, porque é isso que nós somos, seres humanos, não é? Acho que é mesmo muito por aí. Luís, olha, para darmos aqui assim o... Deixa-me só complementar uma coisa. E uma das questões que a mim ainda mexe um pouco é a dificuldade que os nossos jovens, nomeadamente os nossos filhos, têm em lidar com o silêncio. Ou com o não fazer nada. É muito fácil tu colocares alguém, um miúdo destes, num sítio parado. Ele não aguenta 2 minutos. Ele tem que fazer qualquer coisa. E vai à procura de qualquer coisa que faça barulho. Porque não consegue quase conviver com o silêncio. E nós, pelo menos eu cresci no Alentejo profundo, cresci ligado à natureza e cresci com muitos silêncios. E os silêncios são fantásticos e há muita gente que não consegue conviver com os silêncios. É uma coisa que a mim me afeta, me aflige e que me faz confusão. Principalmente nas zonas urbanas, que são aquelas que eu mais agora frequento, faz-me confusão a necessidade que têm de estar a fazer qualquer coisa, a ouvir qualquer coisa, a ver qualquer coisa. Porque são hiper estimulados. Eu vejo Olha, uma coisa tão simples como a quantidade de brinquedos que há nos hipermercados para bebés e crianças pequenas são exatamente super, hiper, mega estimulantes. E não há necessidade disso. A criança não necessita disso. Quem tem essa necessidade são os vendedores, quem faz os brinquedos, ou seja, o mercado. Só, puro e simples, fazer dinheiro. Uma criança, um bebê, não tem necessidade daquele tipo de brinquedos. E nós podemos ver na nossa casa, não é? Quem tem filhos pequenos, que eles, entre um boneco com muitas luzes e patatá, eles preferem o quê? Tampas, preferem colheres de pau, preferem molas da cozinha. Então, nós estamos constantemente a ser hiper estimulados visualmente e auditivamente. Por isto, pelas redes, por tudo. E isto é um quadrante. Temos a noção que é bom estarmos aqui, como agora estamos, não é? A fazer algo de bom, de produtivo, e estamos a doar-nos aos outros, que nos estão a ouvir e que nos vão ver depois. Mas saber que depois desligamos aqui, vamos estar com a nossa família, vamos ter os nossos afazeres, e amanhã é um dia de trabalho, entendes? É este quadrante realmente é necessário que... Eu sei que queres terminar, mas olha, aqui há algumas questões, porque para os pais que possam ouvir o que aqui estamos a falar, é importante perceber que na dinâmica da escola, da nova escola e das pessoas que estão a trabalhar e a ganhar competências, o trabalho
que vai ser criado pelos alunos vai diversificar-se muito e vai trabalhar muito com partilhas, com colaboração, com multimédia, com vídeo, com a questão da criatividade e espírito crítico, que é importantíssimo na rede, trabalhar com realidade aumentada, realidade virtual, inteligência artificial, robótica, pensamento computacional, tudo isto são conceitos que estão cada vez mais a entrar na escola. E o grande desafio vai ser, depois ok, os seus filhos vão trabalhar em casa em ferramentas que as pessoas nunca viram na vida e não fazem ideia do que é que elas fazem ou como é que elas funcionam ou se conseguem ajudá-los. E aqui vai-se criar mais um elo de pouca comunicação àquele nível porque os pais não conseguem explorar ou ajudar a criança naquele tipo de tarefa. E se calhar para isso também é importante que os pais possam ir acompanhando, não muito aprofundadamente, mas pelo menos ouvir o que é que se está a passar nesta área das tecnologias para poderem depois ajudar os filhos da melhor forma. Uma das sugestões, por exemplo, tu já tiveste para o meu canal, eu vou publicando uma série de ferramentas, vou trabalhando lá as ferramentas. Era isso que eu queria perguntar há pouco, era isso. Não queria terminar, eu queria saber exatamente que formações é que o teu projeto dá aos adultos, professores e pais, e o que é que o teu projeto tem a oferecer para estes adultos que querem saber sobre estas plataformas? Ok. De uma forma, neste momento, porque nós quando fazemos coisas, e há pouco estávamos a falar disto, temos que ir passo a passo, subindo a escadinha devagarinho. Eu tenho que, para que as pessoas me conheçam online, isto demora o seu tempo, é importante aqui ganhar aqui alguma autoridade na presença digital, portanto isto são processos lentos e que eu vou construindo. E a minha preocupação neste momento, o meu foco está muito nos professores, mas eu já vou tendo muito feedback de que os pais também precisam de alguma coisa, nomeadamente naquelas questões que vou trabalhar com o teu grupo mais privado, que é as questões relacionadas com os perigos da internet e como é que se pode lidar um pouco com todos esses perigos, que coisas é que nós podemos fazer enquanto pais para tentar minimizar tudo aquilo que é a abertura à internet, mas a questão das tecnologias que os alunos utilizam e de que forma é que os pais podem ajudar em algumas ferramentas. Eu tenho ideia de fazer algum tipo de workshop, uma coisa não muito aprofundada também para não ser muito extenso e cansativo, mas alguns workshops sobre algumas destas ferramentas que poderão ser direcionadas para pais. E eu posso fazer esse tipo de formação muito brevemente, porque é algo que faz sentido, porque eu acho que há pessoas interessadas, ou poderá haver pessoas interessadas. Eu tenho pessoas interessadas, já me pediram que devia fazer alguma coisa para que os pais tivessem também contacto com estas ferramentas e poderem fazer isso e em algum momento as pessoas depois poderem participar. Se me forem seguindo no meu blog ou no canal do YouTube, se procurarem por Luís Varela ou Educatec, vão encontrar de certeza essas redes. Eu vou publicando semanalmente coisas e para terem conhecimento de algumas ferramentas, no meu canal do YouTube já vão descobrindo algumas coisas. E algumas delas até como é que podem utilizá-las. Como é que podem rentabilizá-las da melhor forma, ou na questão da internet, ou criar ali um pack daquilo que é mais importante e gratuito, por exemplo, que é importante também perceber que o pai tem que perceber que as versões são gratuitas e há outras que são pagas e que deve ter esse cuidado de utilizar só as versões gratuitas. Isso pode ser feito e pode ser feito num workshop com os pais. Eu vou pensar com carinho nessa ideia, porque não é a primeira pessoa que me diz, mas eu acho que é importante porque eu acho que as pessoas estão muito afastadas daquilo que é a realidade atual da escola. Às vezes sobrevive-se muito com a opinião pública e com a experiência que alguns pais vão tendo que não é muito positiva e que se calhar depois parece que aquilo é sempre igual e é igual em todo lado. E não é. Exatamente, porque há muitas coisas boas a ser feitas na escola. E eu creio que vão continuar. Há algumas reticências e nós sentimos, se calhar tu também já sentiste isso, com a minha filha acontece muito habitualmente, que é já há alguns professores que não são colocados porque não há professores, portanto isto vai ser assim cada vez mais, mas eu acredito que com esta luta e com o chamar à realidade atual daquilo que é a situação dos professores, que os partidos do país, todos em conjunto, consigam ter aqui uma medida que seja importante para a educação. Não é para os professores, é para a educação e para a educação pública principalmente. Porque daqui a 15 anos, se nós continuarmos com esta sequência de reformas das pessoas que estão a sair para a reforma e aqueles que estão a entrar, daqui a 5, 10 anos não há professores suficientes nem para metade dos alunos do país, ok? E isto é importante as pessoas perceberem que não é uma brincadeira. Mesmo aqueles que estão a entrar sem cursos na área da educação estão a fugir a 7 pés porque o ambiente na escola é tremendo em termos burocráticos, em termos de trabalho. E depois a compensação é muito baixa para tudo isso. Há uma grande volta que tem que ser dada, não é só de competências a nível humanas, ou seja, não é só o professor que... Porque eu também conheço, infelizmente, algumas realidades, não são só os professores que necessitam de
perceber como comunicar melhor, porque uma coisa é tu saberes a matéria, outra coisa é saberes dá-la a uma determinada faixa etária, principalmente aos adolescentes. Então não é só isso que é necessário. É necessário mesmo uma reforma em termos de disciplinas, em termos de conteúdos. Sim, sim. E eu gostei muito do teu projeto, porque tu ajudas os professores, aqueles que querem, os bons, sim. A trazer mais variedade com qualidade às aulas. Não é? Essas plataformas, ajuda exatamente os professores a utilizar aquilo que faz parte da sociedade agora, que é a tecnologia, que faz parte desse jovem, dessa educação, não é? Dessa educação desse jovem, e utilizar isso a seu favor. Sim. Utilizar isso a seu favor, que vai ser a favor também do aluno, porque ele vai ter mais recursos, vai compreender melhor a matéria e vai ter melhores notas. Sim. Então, pronto, é muito bom. Então, eu queria que falasses um bocadinho mais sobre os cursos e as formações que dás aos docentes. Ok, então, normalmente eu tenho 2 programas que estão em funcionamento. Um é a parte da Academia Digital, e aí é trabalhar mais pensando nas ferramentas, ou seja, conhecer ferramentas para poder utilizar. E o outro... Tipo Canva, tipo... São muitas. Eu agora podia aqui nomear... Só 5, só 5. Quer dizer, tens o Canva que dá para apresentações, por exemplo, e não só, dá para todo outro tipo de interações. Tens o Padlet, que é mural, ou seja, para criar interação no mural, que é aquele dos murais. Exato, Tens uma ferramenta, por exemplo, que se utiliza com o PowerPoint, que é o ClassPoint, que é, tu estás a fazer uma apresentação em PowerPoint e de repente os alunos podem te responder através do telemóvel e sai uma classificação, podem fazer uma nuvem de palavras enquanto tu estás a fazer, podem até desenhar qualquer coisa ou tirar uma fotografia, uma resolução e enviar ao professor em direto. Portanto, esse é o que pode ser feito. Há uma plataforma que é o ArtSteps, que permite criar exposições virtuais tridimensionais em realidade virtual, de uma forma extremamente simples. Tens plataformas que permitem criar livros, e-books interativos, multimédia, também, que são muito interessantes para trabalhar com os alunos e com aquilo que são os trabalhos dos alunos. Tens vários editores de vídeo, tu falaste, o Clipchamp é um editor de vídeo da Microsoft que é gratuito e que tem tudo e mais alguma coisa para trabalhar vídeo e para trabalhar vídeo direcionado para as redes sociais, por exemplo. Tem também, por exemplo, as visitas virtuais 360 que são de realidade virtual, ou seja, eu posso fazer uma visita virtual a uma localidade, aos museus ou aos monumentos de uma localidade, por exemplo, do Concelho de Sesimbra, aos monumentos. Vou à Fortaleza, vou ao Cabo Especial, vou ao Castelo, isto virtualmente e podendo utilizar até os óculos de realidade virtual, e em cada um desses pontos teres, por exemplo, a ligação com vídeos, a ligação com sites, ter essa interatividade nesse espaço. Há uma ferramenta da Google que algumas pessoas conhecem, que é o Google Earth Web, ou seja, que é o Google Earth, mas na web, que permite criar roteiros no mapa mundo e permite criar um percurso digital no mundo, que é uma coisa espetacular. Por exemplo, se tu quiseres fazer um roteiro em relação ao nazismo, tu podes ir a locais mesmo da zona onde o nazismo aconteceu, fazeres uma imersão naquele espaço e olhares para aquilo que só é possível quando se vai lá numa visita e que pode ser feito virtualmente utilizando estas visitas virtuais. Portanto, são uma série de ferramentas que permitem não só aos professores apresentar conteúdos de forma diferente, mas permite também aos alunos criarem trabalhos de forma diferente. Portanto, eu posso fazer isto. E a abordagem, ou seja, a forma como tu aprendes isso é uma forma totalmente diferente. Ou seja, tu estavas a falar e o meu cérebro só estava a pensar nas temáticas de geografia, de história, de filosofia, ou seja, estava assim, estás a ver, pouco tipo pipocas. Pá, tão, desculpa lá assim, muita gíria, mas tão fixe que é poder ir para a escola e usufruir de tudo isto. E é necessário não só a nível professor, ainda bem que os professores vão ter contigo para aprender sobre isto, mas é realmente que a escola se prepare em termos de infraestruturas, em termos de materiais, não é? Para isto. Sim. Para isto, porque realmente é todo o mundo. Não, está muito desatualizada a escola. Esse é um desafio enorme. É um desafio enorme porque devido a várias políticas anteriores a anteriores governos, nós sabemos que existem escolas espetaculares pelo país fora. Portanto, todos os capitais de distrito têm algumas escolas muito boas. Em Lisboa, nas grandes cidades, existem boas escolas públicas, mas que não chegou a todos. Portanto, há muitas escolas que continuam a ter goteiras no telhado, têm janelas que não protegem do frio, não têm infraestrutura elétrica para suportar nada. Portanto, não tem o básico. Exatamente, existe uma diferença grande, porque
quando aparece nas televisões, quando um ministro vai à escola, vai a uma boa escola, não vai a uma escola que está a cair aos pedaços. Portanto, aquilo que passa para a opinião pública é que as escolas estão espetaculares, estão modernizadas e têm muitos equipamentos. É uma percentagem baixa das escolas que têm estas condições. É importante que, em vez de se fazerem obras como se fizeram de 20 milhões para uma escola, se dividissem esses 20 milhões por várias e se calhar tínhamos grandes escolas nas pequenas cidades também. Portanto, há um desequilíbrio aí. Ao nível da tecnologia, também é importante referir, e isto às vezes para os pais também é importante, porque os pais também não têm esta noção, que muitas escolas têm computadores, que são computadores que equiparam as escolas em 2007. São computadores do projeto do Plano Tecnológico da Educação, PTE, que foram para as escolas entre 2007 e 2009. Portanto, temos computadores que estão com 10, 13, 14. Isto é incomportável. Nenhuma empresa trabalha assim. Portanto, as escolas deviam ter equipamentos mais modernos, mais atualizados, para que acompanhassem toda a evolução. É óbvio que houve agora um investimento grande com o fornecimento dos portáteis para os alunos e para os professores. É uma das boas formas de poder rentabilizar a tecnologia. A ideia é esta foi a ideia do Ministério, era dar os equipamentos às personagens do ensino, aos professores e aos alunos, para que pudessem trabalhar. Mas acontece depois alguns problemas, que é a rede na escola não suporta tantos computadores em simultâneo, a eletricidade nem sempre é possível ter todos os computadores a carregar em simultâneo quando faz falta. Portanto, algumas infraestruturas têm que melhorar. No entanto, para alguns professores já conseguem dinamizar isso, é pegar nesses equipamentos que os alunos têm em casa ou na escola e criar coisas diferentes, coisas novas, utilizando ferramentas diferentes. Acho que é um bocadinho por aí. Nesta transição, lá está, nós estamos numa fase de transição para tudo. Se calhar daqui a 20 anos voltamos a encontrar nesta live, numa live assim, para falar sobre isto, porque realmente estamos numa fase de muita transição. Parece que está tudo a acontecer ao mesmo tempo, não é? É tudo, é pandemias, depois é guerras, depois enfim, a sociedade está toda a dar assim a volta e realmente os professores chegam a um ponto em que não aguentam mais. Sim, é verdade. Tudo vai ser necessário mudar. Faltava-te dizer que, para além porque eu tenho a Academia, que é um espaço onde eles aprendem a trabalhar com as ferramentas. Depois tenho a Revolução Digital, que é um programa que tem 4 níveis, e nestes 4 níveis os professores vão fazendo um percurso desde um nível mais simples, mas não só trabalhando com as tecnologias, mas criando atividades com as tecnologias. Portanto, a ideia é ir fazendo exercícios que depois podem ser replicados para trabalhar com os alunos, a vários níveis, com várias temáticas, nomeadamente na área da partilha, da colaboração, dos jogos educativos, da gamificação, da realidade virtual e aumentada, uma série de áreas onde os professores seguem ali uma série de exercícios, aprendem a criar as atividades e depois podem replicá-las na escola. Portanto, esses são os programas. Quais são os docentes, digamos assim? Primeiro ciclo, segundo ciclo? Sim, eu tenho a acompanhar perto de 110 professores. A grande maioria deles são desde o primeiro ciclo até ao secundário e até ao ensino superior. Portanto, tenho aqui uma verticalidade em termos das áreas e dos ciclos dos professores. Ainda assim, esta é a parte que eu tenho que tem custo. Portanto, é um grupo mais reservado que eu acompanho ao longo do ano, mas depois tenho vários eventos ao longo do ano, vários workshops, onde nesses workshops eu acredito que muitas das pessoas que lá vão acabam por aprender muito naquela semana de trabalho que eu faço com eles, e que é gratuita e totalmente aberta. Eu vou ter uma no final de fevereiro, portanto será divulgada nos meus espaços, mas é uma semana onde eu normalmente abro uma turma, é quando uma turma entra dentro da academia ou dentro da Revolução Digital, mas antes disso eu mostro um pouco daquilo que pode ser feito dentro daquele espaço. Portanto, vamos trabalhar muito ali a componente prática. Eu gosto muito de trabalhar não na parte teórica de dizer esta aplicação faz isto, faz aquilo, faz o outro. Eu gosto muito de dizer assim, ok, isto faz isto, agora vamos fazer. Portanto, a ideia de pôr as mãos na massa e experimentar, porque as pessoas não há nada como. Não há nada melhor do que fazer exatamente isso, não é? Colocar a mão na massa. Com a tecnologia é mesmo. Tu há pouco falaste nisso, da questão do medo de clicar ou tocar nos botões. Uma das terapias, entre aspas, que eu trabalho com os colegas é isso mesmo, nada disto vai rebentar. E temos uma coisa muito gira que é o Ctrl-Z, porque as pessoas não sabem o que é o Ctrl-Z. Ctrl-Z é anular. Portanto, quando nós fazemos um erro, Ctrl-Z ele anula logo aquele erro que nós fizemos. Portanto, se eu apagar tudo, Ctrl-Z, e às vezes até demonstro, olha, tenho uma apresentação, vou apagar esta coisa toda aqui. Delete, tá. Ainda há pessoas que entram em pânico até agora, e agora como é que eu recupero tudo isto? Ctrl-Z, aquilo abre como se fosse magia.
parece uma coisa simples, mas há pessoas que não têm esta noção de que se errarem qualquer coisa, o computador não vai arrebentar, o telemóvel não vai arrebentar, quanto muito tem que se desinstalar a aplicação ou qualquer coisa e volta-se a instalar e a coisa volta... E esse medo é uma das terapias para que se possa trabalhar com a tecnologia. Experimentar, errar, voltar para trás, voltar a fazer. Isto é o grande desafio da tecnologia, porque há muitas aplicações que conheço por curadoria, não sou especialista em todas elas, mas quando eu me deparo com um desafio, eu vou à procura de como é que resolvo e procuro resolver muito rapidamente, porque aí a competência a autonomia é isso, é resolver problemas rapidamente. E a competência digital é muito isso, é as pessoas fazerem, não terem medo, se acontecer um erro, mesmo que seja em frente aos alunos, porque há pessoas que depois têm aquele problema de dizer assim, ei, epá, mas isto agora vai-me correr mal e eu vou ficar muito mal na fotografia em frente a eles. Isso é educação, é trabalhar o erro, trabalhar estas questões, porque isto é das coisas que dá maior aproximação dos nossos alunos, é saber conversar com eles sobre estas questões, porque não somos perfeitos, o erro existe, é excelente que existam erros, porque nós aprendemos muito com os erros, mas não torná-los como um demónio, que foi muito o que ao longo dos anos foi trabalhado, que é, se errares, és castigado, é pecado, etc, etc. Foi muitos anos assim, lá está, foi muitos anos a viver essa vida limitada e, não é, essa educação mais tacanha, não é, com muitas palas, e é realmente um caminho. Como eu te disse, nós daqui a 30 anos podemos voltar a falar sobre isto, porque muita coisa já vai ter acontecido. Realmente, onde estamos agora é uma fase de transição gigante a todos os níveis. E vou-te dizer uma coisa, são uns valentes, estas crianças e estes jovens, são uns valentes. Nós muitas vezes dizemos muitas coisas porque estamos cansados e estamos exaustos e tudo mais. Nós estamos exaustos, agora imaginem eles que não têm a maturidade que nós temos, não é? A nível de capacidade cerebral também, já nem digo a parte emocional, porque às vezes os adultos também não a têm, mas isso são outros 500. Agora, os jovens de agora são os valentes, porque realmente existe uma catrafada de estímulos, uma gigante, uma quase imposição de coisas, e tens que ter esta opinião e tens que pertencer a isto, e eles têm que estar sempre a decidir. E realmente nós temos que os ajudar a tomar uma melhor decisão, a utilizar as coisas de uma forma mais coerente e útil, não é? Para ele e para aquilo que vai fazer. E realmente é uma fase, estamos numa fase muito... Uma transição. Ainda tem gente aqui a assistir, aqui está longo, mas está tudo ok. Temos sede. A pergunta não pergunta nada, mas nós vamos aqui... Sabes, tu foste muito, estás a ser muito assertivo naquilo que estás a dizer, realmente não deixas muitas dúvidas, não é? Acho que as pessoas agora, se quiserem realmente, se és docente ou se és pai, vê aqui este projeto, começa a seguir tanto no Face como no Insta e no YouTube também, não é? Educatec, Luís Varela, porque realmente a forma como tu estás a ser muito assertivo nisto, sabes? E não estás a falar só sobre... Temos que reduzir, ok, temos que... O YouTube tinha que ter mais controle sobre isto, ou o TikTok tinha... E eu também concordo com isso, acho que as plataformas, a grande infraestrutura devia ter uma certa noção e consciência e responsabilidade sobre aquilo que deixa ser emitido. Porque realmente tu metes um vídeo no YouTube, colocas um vídeo no YouTube, se tiver direitos de autor, automaticamente é bloqueado. Sim, se isso acontece... Porquê que não acontece nos TikToks e nestas coisas assim, onde há aqueles vídeos? Porque, infelizmente, existiram mortes. Isto é muito sério, não é? Existiram mortes de jovens por causa de porcarias de vídeos, não é? Sim. E quem é que controlou isto? Onde é que está esta plataforma que foi feita por... Sim, porque ao fim e ao cabo há uma corresponsabilidade, não é? Claro que sim, os pais, claro que sim, eu tenho noção que os pais têm que ter... As plataformas também... Os pais, sim, mas estamos aqui a falar e dos pais aprenderem mais, claro que sim. Contudo, tu há pouco falaste sobre os bosses, não é? Andam, e realmente a nossa sociedade foi feita para existir exatamente pessoas que queiram sempre só consumir a nível visual, digamos assim, videozinhos de gatinhos, aquelas coisas todas, os memes, patati patatá. Mas não podemos esquecer que realmente existe esta responsabilidade sobre estas infraestruturas tão grandes para os nossos jovens. Para os nossos jovens, não é? É sem dúvida. Isso é as tais áreas mais cinzentas que têm que ser trabalhadas e nós temos que evoluir e temos que trabalhar isso. Mas temos que saber lidar e temos que saber educar, porque uma das questões importantes é
está relacionado com a privacidade, com aquilo que é os direitos de imagem, etc, etc. Mas há questões que nós temos que ter em conta e temos que educar para isso, que é internet, segurança e privacidade não jogam juntas. Portanto, quando nós estamos abertos à internet, temos que perceber que aquele espaço não é um espaço privado. É um espaço aberto e público onde nós colocamos coisas que deixam de ser nossas e que nunca mais saem da rede. Os adultos devem saber isto e transmitir isto às crianças. O problema é que às vezes os adultos são os maus exemplos. Mas dizer que mas a internet devia ser mais privada. Não. Internet é pública. Portanto, se nós queremos estar privados, temos que estar fora da internet. Se nós queremos tapar completamente tudo aquilo que é nosso e aquilo que é a nossa vida e não o mostrar a ninguém, então isso temos que sair da internet, seja lá como for. Porque a partir do momento que nós temos um equipamento como um telemóvel ligado à rede, nós estamos a ser monitorizados em tudo aquilo que fazemos e procuramos. Portanto, temos que saber conviver com isso, independentemente das questões legais, éticas que possam existir, é assumir que eu tenho um telemóvel, eu sei que não estou a ser totalmente livre, isolado do mundo, não estou isolado do mundo. Não, há, como é óbvio, essa violação de privacidade, entre aspas. E nós temos essa decisão. Ou aceitamos conviver com isto e conseguimos conviver com isto, ou então deixamos e vamos encontrar umas alternativas que sejam mais seguras. Porque a grande quantidade de informação que é utilizada nos dispositivos móveis, nos computadores, são dados de perfil que estão associados a nós. E a grande maioria destes dados de perfil estão associados àquilo que é o marketing. Portanto, está direcionado para a parte da venda. Então, parece-me que mais importante, se calhar, do que lutar contra estes tubarões que têm acesso a estes dados, é trabalhar na formação para o consumismo junto das pessoas que são consumistas nos equipamentos. Porque a grande parte das aquisições são feitas por impulso, há técnicas de marketing que têm que ser explicadas às pessoas, e isto é importante ser trabalhado ao nível da educação, mais até do que a outra parte. Na outra parte nós não temos poder de manipular, não temos força para poder decidir, não temos força para poder alterar isso, mas temos força para ajudar as pessoas que nos acompanham, que estão perto de nós, alunos, família, nesse sentido de que nós temos um equipamento que está a ser monitorizado para nós fazermos compras. Nós, tudo aquilo que pesquisamos, procuramos, fazemos, traçam o nosso perfil e vão-nos dar aquilo que nós normalmente queremos. E é isso que as pessoas têm que perceber. Será que queremos mesmo? Será que é necessário educar para o consumismo? Acho que é algo de importante. E só, assim, dentro daquilo que são as minhas ilusões, que são pontos de vista, não estou aqui com realidades absolutas porque elas não existem, é um ponto de vista, a forma como eu olho para as coisas. Uma das questões importantes que tu tocaste aí há pouco e não se aprofunda muito, nem se fala muito, é importante termos cuidado com os jovens, crianças, jovens adolescentes, mas é muito importante ter cuidado com os idosos, porque cada vez mais os idosos têm equipamentos móveis, cada vez mais as burlas vão ao encontro destas pessoas, porque são pessoas pouco informadas, que confiam muito na palavra e naquilo que está escrito e vão atrás muito rapidamente da manipulação de qualquer tipo. E são pessoas que muitas vezes estão sozinhas. E, portanto, se têm a noção clara de que têm um cartão de crédito na carteira e que têm que comprar aquilo porque aquilo faz muita falta, é muito rápido e até têm ajuda de alguém logo imediato a dizer como é que vão utilizar o cartão de crédito. Isto acontece muito mais do que nós pensamos. Foi no encontro, desculpa, só para terminar, foi no encontro com a CPCJ de Setúbal e conjuntamente com a GNR, que a GNR nos disse que há uma preocupação grande da GNR com as crianças e jovens, porque existem muitos casos de abusos, mas estão a ter uma crescente preocupação com os idosos que estão sozinhos e que estão a ser constantemente burlados a vários níveis, com o telemóvel à porta de casa, etc, etc. Porque é muito fácil uma pessoa mais idosa que não esteja totalmente consciente daquilo que está a fazer, dar a morada a uma outra pessoa. Isto é muito fácil acontecer. Então são muitos os casos em que tem que haver este acompanhamento dos mais velhos aos mais idosos na utilização da tecnologia, que também é parte da educação, mas a educação para os séniores, que é muito importante, não é só colocar-lhes um telemóvel na mão e agora comunicamos pelo WhatsApp e podemos ver a toda a hora, é o que é que eles depois aprendem a fazer com estes telemóveis. E a partir do momento em que eles entram no Facebook ou noutro sítio qualquer, começam a ser bombardeados com informação. E isto também é um perigo grande para todos. Eu penso que isto é um mal geral, mas
que pode ser tratado todo da mesma forma, que é educar. Sim. Educar, não é? Educar. Não há outra forma de combater isto, não é? Estas burlas, estes abusos, é educar. É educar a criança em relação a um possível abusador, é educar o idoso para aquilo que pode ou não pode fazer. Sim, é educar-nos, não podemos, é partilhar esta informação, é sabermos nós mais um bocadinho e partilhar com o vizinho, com o primo, com um familiar qualquer. É realmente uma sociedade, isto é um bocado mau aquilo que eu vou dizer, mas os tubarões não querem pessoas pensantes, não é? Não querem pessoas educadas, e nós temos que combater isto um bocadinho muito com aquilo que tu fazes, com aquilo que eu faço em relação à comunicação, aquilo que tu fazes em relação à tecnologia, que é educar aqueles que nos estão próximos. Não é? Sim. Porque não há outra forma de fazer isto. Porque realmente é irmos assim, bocadinho a bocadinho, grão a grão, sim. Educar, partilhar, é uma forma de prevenir todos estes acontecimentos. Porque realmente, e mais uma vez, não é? Está tudo a correr, está tudo a ser tão rápido, não é? Muitas vezes, com muito boa vontade, estes filhos dão aos pais um telemóvel exatamente para diminuir a distância. Sim, sem dúvida. É desinformação. Não é com má fé, nem é uma irresponsabilidade. Acaba por ser a desinformação. O não saber provoca estas questões. O não conhecer a realidade provoca todos estes perigos. E é um pouco esse o nosso papel. Eu acabo, de todos aqueles que ajudam outros, porque eu acho que passa muito por aí. Por muito que nós tenhamos uma vertente de negócio nos nossos projetos, aquilo que me move bastante é o sentir que as outras pessoas evoluem, que os ajudo e que eles conseguem melhorar. Esse é o grande desafio. E eu acho que é por aí que as pessoas devem ter a noção de que podem ajudar os outros. Não é só com coisas, mas é também na ajuda da parte da educação a todos aqueles que podem ter acesso e correr esses riscos. É que o Walter diz por aqui. Fala, boa noite. A educação digital é uma necessidade de todos ao nível escolar, deveria ser uma vertente obrigatória. Sim. Meu amigo, como muitas outras, por exemplo, como inteligência emocional ou relações, ou comunicação em público. Assim como a economia do lar e do dia-a-dia para todos nós. Sim. Economia, lá está, saber gerir... Isto era trabalhar para o consumo, ou melhor, para o não consumo, não trabalhar para o consumismo, digamos assim, esta economia do lar, porque é realmente isto que acontece. Sim. É educação. Diz. Eu posso acrescentar, porque muitas vezes isto, e é tal questão, muitas vezes isto não passa, e muitas vezes há atividades extracurriculares que não chegam à casa dos pais, mas a nível nacional existem, por exemplo, as TIC, as tecnologias, elas são obrigatórias no 5º, 6º, 7º, 8º e 9º. São 5 anos em que trabalham tecnologias. Portanto, as competências digitais são trabalhadas aí e depois são trabalhadas, por exemplo, com os professores noutras disciplinas. Não sei se estão a ser bem trabalhadas, mas existe espaço para poder ser trabalhado. Depois existe também projetos de literacia financeira. Portanto, existem vários projetos de literacia financeira trabalhados desde o primeiro ciclo até ao 3º ciclo, por exemplo. Há projetos, há pessoas que estão a dinamizar, e muitos destes projetos nem sequer são da escola, são externos, do Ministério da Economia, dos bancos, etc., que trabalham a literacia financeira também para ser trabalhado. Como é óbvio, o que chega mais a casa é aquilo que é o habitual, que é a disciplina de matemática, a disciplina de geografia, a disciplina... Há outras vertentes que são trabalhadas, nomeadamente a questão da cidadania digital, que também é trabalhada, a questão dos perigos. Aquilo que eu sinto é uma falta de comunicação, ou seja, falta... Não é uma questão de faltar, a escola às vezes esquece de partilhar com os pais esse tipo de informação. Eu vou te dizer uma coisa tão simples como, eu tive há pouco tempo uma reunião com uma direção do agrupamento, em que falei da importância do relacionamento de uma escola específica desse agrupamento, e a professora disse-me, mas Maria João, nós temos até um projeto, e disse-me o nome, que eu vou dizer, que é o projeto do Ubuntu, sabes? Sim, conheço. E eu disse assim, como assim? Mas cá, no agrupamento? E ela, sim, mas como é que eu não sei disto? E eu sou mãe deste agrupamento. E ela, pois, não sei, então, mas onde é que isto está? Não passa. E a professora disse, pois, às vezes falta-nos partilhar nas nossas plataformas. Eu, pois, professora, é que nós pais não sabemos que isso existe, não é? Não temos essa noção. E mesmo as crianças, os jovens das escolas, porque o agrupamento tem várias escolas, pode acontecer numa escola, mas depois não acontece na outra. E é uma pena.
Sim, sim, e isto não invalida, o que o Walter disse é uma realidade, e isto é importantíssimo, não invalida que na experiência que o Walter possa ter na escola, ou dos filhos, ou de algum familiar, que não esteja esse projeto presente, mas ele existe e deve ser trabalhado, há orientações nesse sentido para que existam pessoas com formação nessa área que vão fazer estes projetos na biblioteca, com os alunos periodicamente, portanto há essa necessidade, porque é muito importante estas questões, muito para além daquilo que é o currículo e que está associado ao progresso dos alunos e depois aos exames nacionais e etc., que é aquilo que é o mais grosso, mas que é igual há 20 anos atrás a esta parte, né? Ou 30 anos a esta parte, o currículo é muito igual, né? E é isso que Infelizmente. é isso que falta abanar e mudar um pouco, porque há áreas disciplinares que são importantíssimas na base daquilo que é a formação do aluno, mas há outras que podiam ser ultrapassadas e até escolhidas pelos próprios alunos, ou seja, haver percursos diferentes com as escolhas das necessidades e daquilo que os alunos querem fazer. Há escolas que já tiveram assim. Eu tenho uma ideia muito. Eu sou educadora, então aquilo que eu tenho, em termos de realidade, é escolas dos meus filhos, não é? E colegas meus também que são do primeiro ciclo, do segundo ciclo. E eu tenho muita pena que os docentes não possam ter formação em educação de infância. Porquê que eu digo isto? Porque a educação de infância, no mesmo dia, eu trabalho matemática, estudo o meio, português, artes, sabes? Então, num dia completo de atividades de educação de infância, trabalhamos esta capacidade de conseguir juntar todas as temáticas. Vais-me dizer assim, pá, mas às vezes não é bem assim à medida que vamos crescendo. Tudo bem, até vou dar o benefício da dúvida, mas 2 ou 3 disciplinas tu podias juntar. Podiam ser juntas, podiam ser misturadas, até para dar um sentido prático sobre a vida. Porque tu, na nossa vida, não vais trabalhar uma coisa estanque. Sim. Certo? Sim, sim. Para mim, a educação necessitava exatamente desta atualização, sabes? E a atualização prende-se exatamente por isto, que é levar para a escola a prática da vida. E só é possível se tu misturares as coisas. O que acontece num jardim de infância, o que acontece na educação de infância, sabes? Ok. Posso dizer, e já vai ficando isto tarde, mas eu posso dizer, por exemplo, que há um projeto que é o projeto da flexibilidade curricular, que já está em implementação há muito tempo e que vai funcionando. Qual é o grande obstáculo de tudo isto e depende do ponto de vista, porque há gente que é mais purista em relação a essa área. É que tu tens, por exemplo, até ao terceiro ciclo tu podes trabalhar com maior liberdade, mas no secundário um professor de matemática ou de física que vai fazer um exame nacional tem ali um percurso que tem que treinar para aqueles alunos, porque o exame vai ser duríssimo naquelas áreas. Portanto, se gastar o tempo, se investir esse tempo em atividades transversais, em atividades mais dinâmicas, não vai treinar os alunos para o exame nacional, provavelmente os resultados não vão ser os melhores. Portanto, há aqui um contrassenso entre a flexibilidade e um exame muito estanque, que é aquele puro exame. E há pessoas que continuam a defender este tipo de exames porque acham que é assim que se aprende melhor. Mas cada um tem o seu ponto de vista e a vida não funciona assim, as empresas não funcionam assim, não é? Ora, aí está. Por isso, o meu ponto de vista é totalmente contra os exames nacionais. Desculpem lá, mas eu sou logo assim muito radical. Eu posso. É a minha opinião. Olha, como diz aqui a Marta, a educação de infância há transversalidade e articulação dos conteúdos. Olha, simples assim. Sem dúvida. E isto deveria haver em toda a escola, em todo o percurso, em todos os ciclos. Porque realmente é o que eu digo, se a escola não prepara também para a vida, porque os pais também têm esse papel, claro que sim, a família, não é? A sociedade, mas a escola, o papel principal não é só debitar conteúdos. Epá, esqueçam lá isso. Não é só debitar conteúdos. É prepará-los para a vida. Com o quê? Com coisas mais assertivas, não é? Práticas, por isso é que temos lá profissionais de educação, porque é isso que nós somos, profissionais da educação. Nós estamos especializados para fazer o que nós fazemos. Não podemos olhar para as coisas só com uma rédea muito curta. É só isto. Não pode... É tão incongruente, sabes, que para mim torna-se às vezes complicado como é que o pessoal que está no poder e que tem o poder de fazer algo não percebe isto. Eu rapidamente respondo à minha própria pergunta, não é? Que é mais fácil assim, porque assim estamos todos tipo carneirinhos a fazer as mesmas coisas
E pronto, e voltamos àquela conversa que tivemos há pouco. É um pouco isso, mas olha, eu acho que devemos estar mesmo a terminar. Em tudo isto e naquilo que é o meu projeto também e naquilo que é a minha forma de estar na formação, eu continuo a achar e vou defender isto sempre porque eu acho que é o que faz sentido e acho que sempre trabalhei assim. Comigo tem resultado, não sei se resulta com todas as pessoas, mas eu acho que quando nós pegamos num grupo, seja ele qual for, para que possam existir aprendizagens efetivas, a emoção tem que estar lá presente. Portanto, eu tenho que conseguir abrir os olhos daqueles alunos a dizer assim: eu quero aprender isto. E isto só se consegue com emoção. Eu não consigo passar uma mensagem se eu estiver prostrado, se eu estiver medicado e não consigo quase falar, se eu estiver triste constantemente. Eu não tenho ali a energia, o power de dizer assim: malta, vocês estão cheios de energia e vão aprender isto hoje, mas vão aprender de lá para onde é. E depois mostro qualquer coisa e a malta fica assim: mas como é que isso se faz? Então vão atrás e vão querer aprender. Mas isto só se consegue quando nós estamos bem, e eu nem sempre estive bem, eu noto isso claramente, que nós, quando perdemos a nossa inteligência emocional no relacionamento com os outros, nomeadamente com os alunos, vamos perdê-los porque não conseguimos chegar a eles, porque vamos estar num choque com aqueles alunos. Quando a coisa cria aproximações e isso consegue-se com a emoção, nós temos um resultado completamente diferente. Portanto, eu acredito que os bons professores mesmo, e há muitos bons professores, são-no porque conseguem ligar as emoções e a aproximação dos alunos e agarram-nos por isto. Não é com vinagre que se caçam as melgas, não é? Portanto, nós temos que ser, não é ser, porque às vezes as pessoas dizem isso, mas depois eles fazem o que querem de ti, porque não há ali autoridade. Não é nada disso. Portanto, quando existem relações de respeito entre ambos, naturalmente que a coisa pode cair para a brincadeira num determinado momento, mas noutros momentos vai haver ali um momento mais sério e eles vão entender isso porque nós nos aproximamos, porque estamos junto deles. E eu acho que é aí que também com os meus formandos eu passo essa mensagem. Eu não sou melhor que ninguém, eu estou ali para aprender com eles, mas estou principalmente para os ajudar. Portanto, quando nós entramos numa dinâmica de que vamos ter ali um grupo que vai ajudar-se entre ajudar-se, as dinâmicas de aprendizagem são logo outras e acaba por haver muito mais vontade de querer aprender. Acho que passa um bocadinho por aí. Olha, não podias estar mais contente com esta nossa live, Luís. Pronto, vou-te ser muito sincera, estou super, super contente que isto fique aqui registado, porque é isto que eu falo em relação à educação. E eu quando digo assim, mas tu és educadora. Não, agora está aqui um professor de outros ciclos a dizer exatamente aquilo que eu digo. Tenham atenção à relação que têm com os alunos, por favor. Se não estão a sentir-se bem, vocês professores, procurem ajuda, procurem pessoas para falar convosco, procurem ajuda para dar aulas mais dinâmicas. Pensem se realmente é isto que querem fazer para o resto da vida ou não, porque às vezes pode acontecer, não é? Começámos e agora não dá mais, não quero mais. Tudo bem, está tudo certo, mas é através da relação, é isso mesmo. Olha, fico mesmo contente que sejas professor, que sejas formador no nosso curso de Educador Consciente, porque esta nova edição esta terceira edição vai ter uma aula extra, elas já sabem disso, não te conheciam ainda, algumas estão por aqui e estão-te a conhecer. Eu estou super, super feliz com esta nossa live, Luís, a sério, de coração. Ainda bem que aceitaste o convite. Ainda bem que a gente se juntou. Foi assim muito rápido, não é? Pois foi. A questão do juntar também é mesmo assim. Calhou, porque tu apareceste-me ali à frente e eu meti conversa contigo porque achei muito interessante e acabei por te convidar também para vires ter comigo e com o meu grupo, porque eu acho que é um pouco daquilo que é a mensagem, daquilo que é a sintonia e a parte da energia. Olha, uma coisa gira que eu acho que há bocadinho tinha para dizer. Houve alguém que me disse, eu já não sei quem foi, eu gosto de falar dos equilíbrios, mas houve uma pessoa que disse que não é o equilíbrio, são as harmonias. Portanto, quando há harmonia, a coisa funciona melhor porque o equilíbrio pode desequilibrar de um momento para o outro. Exato. Quando existe harmonia, a harmonia cria ali uma energia diferente e acaba por ser muito giro. Eu gosto de dizer, eu fui muito habituado a trabalhar nos equilíbrios, mas eu acho que a harmonia é a melhor forma de explicar aquilo que eu quero. Por isso é que escolhi a palavra ecologia, porque a ecologia dá-nos exatamente esta sensação de harmonia entre as coisas. E a ecologia tem essa função, é trazer-nos esta consciência sobre a harmonia que é necessária na educação, que tem estas vertentes da comunicação, da relação, da atualidade. Não é tudo isto. Olha, volto a continuar a falar. Nunca perder a noção que são pessoas em formação e que mais tarde podemos cruzar com os adultos e não nos esquecem. Não nos esquecem. Sim, enquanto professores temos esse papel também.
É muito isto, não esquecer que um bom professor marca realmente de forma positiva um aluno, E que o mau pode professor também alterar, marca isso. e o mau professor também. E o meu caso é muito sobre isso, o mau professor. Infelizmente, eu tinha tudo para não ser educadora, não ser sequer docente, ok, Luís? E não vamos entrar por aí mais. Mas é muito isto, nós marcamos a vida de alguém e podemos até modificar a vida desse aluno. E tu há pouco falaste sobre isso. Os professores muitas vezes têm este olho, não é? E podemos orientar porque há famílias muito estruturadas, não é? Sim, sim, E sim, sim. na escola temos esse poder de conseguir levar este aluno, se vemos então que ele tem mesmo potencialidades, então ajudá-lo também de outra forma mais prática, É verdade. mais útil. E digo-te uma coisa, só, eu creio que vamos ter que terminar, porque já vamos a caminho de quase das 2 horas e pronto, estamos não quer dizer que eu me quero ir embora, mas porque a conversa flui e o tempo foge, portanto é bom O pessoal sinal. está aqui agora a comentar, sabes? O pessoal agora está aqui a começar a comentar. Uma coisa que é importante, e é isso que também os professores lutam muito agora, é muito assustador que a escola pública possa acabar. Porque quem vive na escola pública consegue perceber o papel que esta escola pública tem. Não é para quem vive bem, é para todos aqueles, e são muitos os que não vivem tão bem. E a vários níveis. Neste nível da relação, do acompanhamento, do apoio, da orientação, mas também ao nível da alimentação. São enormes os casos, nós não temos a noção. A escola dá pequeno almoço, almoço e lanche a muitas crianças. A crianças que só comem na escola. Portanto, isto não passa muito para a opinião pública porque também não convém. Mas existem muitas famílias que estão a ser apoiadas através da escola na alimentação dos seus filhos. Portanto, aquelas crianças vão para a escola e não vão passar fome. Porque se tiverem fome, se isso for detectado, vão ter esse apoio e a escola pública pode fazer isso. E isso é aquilo que de bom se pode fazer com os nossos impostos. É ajudar estas pessoas que não têm condições e tentando depois suportar as famílias de forma. Quem não teve dentro de um buraco durante a pandemia, teve noção disso, porque houve escolas que estiveram abertas por causa disso. Exatamente, E exatamente. isso passou nas notícias, e lá está, só não viu quem não quis ver, porque realmente algumas escolas não fecharam por essa razão, para dar Sim, sim, alimentação. e são muitos. Podem não parecer, mas são muitos mesmo os casos em que há crianças que praticamente não comem em casa. O que comem, comem na escola. E chegam à escola sem pequeno almoço. Portanto, no primeiro intervalo é quando eles vão comer o pequeno almoço que é oferecido pela escola. Isto é um dos papéis, dos muitos papéis da escola pública e que algumas ideologias políticas tentam, desde há uns anos, esta parte, determinar. Porque há muitos interesses económicos na educação, nomeadamente na educação privada, como já acontece nos Estados Unidos, por exemplo. Portanto, isto é uma tendência, mas que a escola pública não acabe porque ela Não, faz falta. eu acho que é muito pouco provável que isso aconteça, porque realmente se nós agora, não é, neste tempo assim, conseguimos imunizar tantas pessoas e tantos grupos, não é? Se isso se colocar em cima da mesa por algum sonho maluco de alguém, pouco inteligente, digo já, acho que o pessoal se movimentava de uma forma tão grande e tão profunda e tão marcante que tiravam logo o cavalinho da chuva, como se costuma dizer. Eu acredito muito nisso. Acredito muito no poder que o povo, que as pessoas têm. Às vezes o pessoal esquece que tem poder, que pode. Às vezes o pessoal esquece, mas depois vêm assim estas coisas e faz-nos lembrar novamente. Olha, a Vilma, só aqui para terminarmos. Os alunos precisam de se sentir implicados. Precisam sentir que fazem parte do processo. É isso mesmo, do processo de aprendizagem. Concordo com vocês, a emoção, a vontade do professor semeia vontades. É Tal e verdade. qual. A vontade do professor semeia vontades. Eu gosto muito desta frase, vou apontar. É mesmo isto é educação. Sim, Isto é o sim, papel de um professor. exatamente. Mas olhando para aquilo que é a vida das pessoas, nós percebemos que há pessoas que não estão bem. E aquilo que tu disseste há muita gente em várias áreas que não está bem, mas no atendimento, no supermercado, num banco, na escola, em qualquer sítio. Há pessoas que não estão bem e naquilo que é a relação e a comunicação entre estas pessoas, a coisa não vai correr bem. Não é porque a pessoa queira, porque a pessoa está a reagir num estado que não é o estado natural dela e essas pessoas precisam de ajuda, de suporte para que melhorem um pouco mais a sua vida, para poderem depois estar mais felizes e conseguir, por exemplo, na área da educação, ser bons naquilo que fazem. E isto é que é o grande diferencial, é que quando as pessoas não estão bem, e há tantas pessoas, nós sabemos disto, isto é um fenómeno que é a questão dos antidepressivos, são tantas as pessoas que os utilizam
para poder sentir-se minimamente aptos para trabalhar, mas quando entram numa sala de aula estão prostrados, ou seja, eles não estão com a energia toda e não conseguem trabalhar essa emoção quando trabalham com os alunos, porque aquilo vai ser muito monótono e muito lento. Portanto, faz parte. E são cada vez mais, não só adultos, mas também jovens a tomar. E isto é muito importante. Realmente, lá está, nós temos aqui conversa para muito tempo, porque tudo está interligado, sabes, Luís? Tudo se interliga em relação à educação, porque como tu dizes, realmente, realmente aquilo que fica daqui desta nossa conversa é exatamente o que é que fazemos sobre isto? Educamos. Formamos, ok? A única forma de prevenir tudo isto não é lutar contra, é mesmo prevenção, é educar é informar as outras pessoas. E é mesmo isto, é esta... Não conseguimos resolver o problema, mas à nossa volta as sementes que vamos tentando plantar, eu acho que podem ajudar algumas pessoas. E às vezes tu sentes isso de certeza, quando nós damos a cara nestes momentos, e isto é uma questão de hábito, porque as minhas primeiras vezes não têm nada a ver com a minha naturalidade naquilo que eu estou aqui a ser, porque eu estou a conversar como se estivéssemos numa mesa de café e se calhar com pessoas a ver, mas este nosso papel de poder vir para aqui, dar a cara e tentar ajudar pessoas é importante, e é importante também nos nossos contextos e também ajudar essas pessoas a informar, porque é muito fácil apontar um dedo a um professor, ou seja, a quem for, que não tem a melhor atitude, mas temos que olhar um pouco, é a tal questão das empatias, nós gostamos de meter o dedo na ferida, mas perceber porquê, porque é que aquela pessoa reage assim. Há alguma coisa que não está bem com aquela pessoa que a faz reagir assim, e é preciso também depois trabalhar, e também não é fácil, com as nossas crianças, com os nossos filhos, com os nossos conhecidos, dizer assim, ok, aquela pessoa teve uma má atitude, teve uma má reação, mas aquilo não é aquela pessoa, provavelmente aquela pessoa está num limite tal e aquilo é natural, às vezes acontece, portanto, não é ela que não gosta de ti ou que... Não, aquilo é porque a pessoa não está bem e não sabe o que é que está a dizer. Separar o comportamento da identidade da pessoa. Exatamente. Isso é um dos pressupostos da programação neurolinguística, por isso é que eu gosto tanto. É exatamente isto, é tentar educar porque nós não fomos ensinados assim, atenção, nós fomos ensinados a falar e quando falamos logo à pessoa, não é? Tu és assim, tu és assado. Nós não fomos educados assim, então é educar para perceber que aquele comportamento não define aquela pessoa. Sim. Aquela pessoa pode estar num dia mau, pode estar doente, pode ter falecido algum parente, pode ter acontecido algo. Isto não quer dizer que vamos desculpar tudo, atenção. Exatamente. Okay? Não é isso que está em causa, mas... É para que nós não tenhamos uma reação àquele acontecimento que depois é uma bola de neve. Sim. Não é? Isto, eu lá está, infelizmente, tenho estado a praticar muito isto, porque as escolas onde está o meu filho não está a correr bem, não é? Não está a correr bom, de uma forma boa, de uma forma útil, e sempre que falo, sempre que comento alguma coisa, o meu objetivo primeiro é logo dar sugestões, sabes? Sim. Sugestões. Olha, podemos fazer assim ou podemos fazer assado. E às vezes as pessoas também não querem muito ser ajudadas, mas também não é por maldade, é mesmo por uma defesa. Sim, eu estou-me a sentir tão mal que estou-me a sentir atacado, não me estou a sentir ajudado, sabes? E às vezes é muito complicado, nós estamos a gerir isto. Mas é o que é. E quando nós defendemos as coisas até ao fim, eu acho que também sentes isso. É quando defendemos as coisas, por mais que possa não correr da melhor forma, mas não desistimos, porque acreditamos piamente que estamos a fazer, não é? Sim, exatamente. E desde que não estejamos a perturbar alguém com aquilo que estamos a fazer, claro. Até porque a tecnologia tem essa questão que é importantíssima, que é nós fazemos aproximar aqueles que se identificam com o que nós conversamos, porque as pessoas, se não gostarem daquilo que nós estamos a dizer, se não concordarem com aquilo que estamos a dizer, provavelmente até saem muito rapidamente. E é isso que faz algum sentido, porque a diversidade de opiniões, de pontos de vista que existem no mundo, fazem com que o mundo seja tão diverso. Eu não posso, nem devo, nem gosto de fazer nunca referência a dizer que aquilo que eu acho é que está correto, porque é o meu ponto de vista, tem a ver com aquilo que eu fui aprendendo e com que cresci, com os meus valores e com aquilo que é o meu contexto, e só se adapta àquilo. Podem ser e fazer sentido a outras pessoas, mas individualmente cada um é que tomará as suas decisões, e é aí que depois a coisa diverge, porque é muito bonito, e nós vemos por aí muita gente a publicar, a dizer tens que fazer exercício às 6 da manhã e não sei o quê. Isso não faz sentido para todos, e cada um é que tem que ter a noção. Ok, é importante eu fazer exercício físico, mas tem que ser às 6 da manhã e tem que ser um exercício duro como aquele.
se calhar não faz sentido para mim porque eu não tenho condição física para fazer aquilo. E eu gosto muito de fazer exercício ao fim da tarde. Portanto, a questão de sugerir alguma coisa às vezes é perigoso, porque nós estamos a dar, a tentar influenciar alguém a fazer uma coisa que se calhar não faz sentido para aquela pessoa. Não faz sentido para a pessoa. E por isso é que eu digo-te uma coisa. Eu prefiro as minhas lives semanalmente. Podem ser curtinhas, mas mais assertivas, onde consigo falar e quando falo, falo logo, não quer dizer que isto seja assim ao assado, do que fazer posts, sabes? Sim. Porque a educação é uma coisa que realmente é um mundo, não é? E fazer um post, escrever algo, a dizer faz assim, é muito difícil. Eu acho que não vai ajudar as pessoas, ainda vai dificultar mais, que o pessoal vai ficar ainda mais baralhado, sabes? Exatamente. Então, para mim faz-me todo o sentido estas pequenas lives semanais, onde trago vários temas, às vezes não são da educação, e eu trago para a educação, porque são formas de nos fazer pensar, não é? E que naquele momento posso dizer logo assim, estou a falar desta forma, por isto assim, assim. Não quer dizer que noutra altura não possa ser de outra forma. Porque realmente às vezes, lá está, as redes são vistas, não é? E os posts são lidos e a partir de agora vou fazer assim, sem pensar muito, não é? Sem pensar muito sobre isso. Sim, há coisas que resultam, outras que não, e às vezes o chamar a atenção, porque o que acontece nas redes sociais e aquilo que a gente vai tentando é chamar a atenção das pessoas, conseguindo capturar a atenção. Depois, a partir daí, as pessoas vão nos conhecendo, vão se identificando ou não com aquilo que nós dizemos, aceitam ou não a sugestão de introspeção para decidir, porque acaba por ser aí. Mesmo nas ferramentas, eu não posso dizer a nenhum professor, olha, tens que utilizar esta ferramenta, que esta é que é boa. Não, Exato. eu apresento um leque de ferramentas, umas farão mais sentido para uns do que para outros e escolherão no seu contexto aquela que poderão utilizar com os seus alunos. E acho que deve ser assim. Eu não gosto muito quando as pessoas dizem isto é que é o melhor, não há nada melhor do que isto. Quer dizer, quando alguém diz isto, há que desconfiar porque há muitos pontos de vista sobre aquele que está a apresentar, não é? Exato. Mas é por aí. Muito bem. Ainda bem que fizemos uma live só de 1 hora. Exato. Sabes que pronto, lá está, nós tínhamos de pôr um limite. Fora do resto, ninguém nos mandou embora, pronto, vamos ficando. Olha, e se ainda está alguém a ver, portanto, não é mau sinal, é sinal que a coisa. Continuam pessoas fiéis aqui a ouvir-nos. Olha, eu estou muito contente por teres aceito este convite. Realmente é muito bom quando podemos falar assim abertamente e quando encontramos projetos com a mesma linha orientadora, são temas diferentes, mas que vão caminham paralelamente e caminham com a mesma linha de pensamento em relação à educação e em relação àquilo que deve ser melhorado, não é? Trabalhamos sempre para a atualização. Eu gosto muito de usar esta palavra, porque realmente é o que nós precisamos, é de nos irmos atualizando. Sim. Não é por causa dos outros, não é para sermos melhores que os outros, é mesmo para olharmos para nós que só temos esta vida. Há quem acredite noutras, mas só temos esta vida agora. Fazer o melhor que sabemos fazer, dar o melhor ao outro para termos melhores relações. Podemos viver 100 anos, malta. Podemos, não é? Sim. Agora não sabemos quanto tempo é que cá estamos e a qualidade de vida é para ser a toda a hora. Exatamente, sim. Olha, e em relação a essa questão, é assim, eu gosto de pensar assim, mas é uma questão individual. Eu não quero ser o melhor, mas eu quero preocupar-me em que quando estou a fazer alguma coisa, eu estou-me a entregar com os meus 100%, estou a tentar dar o meu melhor e a mais do que isso eu não sou obrigado. Portanto, se eu estou a dar ali tudo aquilo que eu tenho para dar, eu não sou obrigado a mais e quem gostar gosta, quem não gostar não gosta. Mas é isso que é o sentir-me entregue àquilo que eu estou a fazer. E uma das coisas porque ao fim e ao cabo eu tenho um projeto que eu penso e quero que ele no futuro seja suficiente para pagar as minhas despesas, porque é nisso que nós trabalhamos. Não estamos aqui a trabalhar para ganhar milhões, é para ter uma boa qualidade de vida com o mínimo que é essencial. Mas uma das coisas que eu não vou descurar nunca é, em qualquer projeto, em qualquer coisa que eu venda, eu não estou a vender algo que é só aquilo. Eu estou a servir aquela pessoa para que ela usufrua ao máximo daquilo que eu estou ali a dar e de certeza que aquela pessoa vai ficar com a sensação que eu dei muito mais do que aquilo que ela estava à espera. Quando as pessoas ficam com essa sensação é porque nós nos entregamos, é porque nós oferecemos o nosso melhor e aquela pessoa tem que sair dali melhor, nem que seja um bocadinho naquilo que é aquilo que nós estamos ali a trabalhar. No meu caso é a questão das competências digitais, mas vamos tendo sempre outras questões relacionadas com as emoções que também são importantes trabalhar. Eu duvido que fales só de tecnologias, duvido, até porque esta live mostrou exatamente o contrário, não é? Olha, fico mesmo muito contente porque aquilo que tu acabaste de dizer, mais uma vez, assino por baixo
porque é isso que eu sinto em relação à ecologia, que é um bebê ainda, começou há um ano, e que aos pouquinhos vai crescendo. Eu estou sozinha, como nós falámos há pouco em office, vou fazendo as coisas sozinha e realmente trabalho ainda, não é? Um trabalho dito normal, mas isto começou por uma brincadeira, mas começou por um sentido de dar-me ao outro, no sentido do que é que eu posso fazer de diferente em relação à educação, já que eu acho que ela é necessária esta mudança, o que é que eu posso contribuir, como é que eu posso contribuir? Então, realmente, quem está na formação de educador consciente, eu acredito, e aquilo que depois me vem em feedback, não é? É realmente, existe uma entrega maior do que só dos conteúdos, não é? Que por si só já são bastante bons, mas que existe toda uma vertente diferente de relações que é o que estamos aqui a falar. Olha, aqui a Marta está a dizer, foram objetivos claros e eficazes, parabéns, olha, top, maravilha, ainda bem que gostaram, fico muito contente. Sim, é bom e foi um bom bocadinho que estivemos aqui, acho que faz bem e acho que os pontos devem ser tratados desta forma, muito terra a terra, muito com aquilo que é mesmo, portanto aquela questão de as coisas são mesmo assim e nós, enquanto professores, enquanto pais, temos que ter a noção de que não vamos ser perfeitos e que vão haver momentos em que não agimos tão bem. E não temos que nos sentir culpados por isso, que às vezes a culpa e a responsabilidade que é metida nas costas às vezes é muito grande. E isto acaba por deixar as pessoas tristes e se calhar devia ter feito assim, não devia ter feito assado, etc. As coisas são como são, há um percurso e nós temos sempre tempo para retificar algumas coisas, sabendo que damos o nosso melhor e se calhar em alguns momentos não estamos tão bem e não fazemos o melhor. E dar sempre o nosso melhor, exatamente por ter a possibilidade de aprender e de querer aprender e de nos relacionarmos com os outros, não é? É mesmo por aí. É mesmo por aí. Bem, Luís, vamos nos encontrar dia 31. Sim, aqui com o meu grupo, sim, e depois eu vou estar depois com o outro teu grupo lá em março. Portanto, mas sim, vamos nos encontrar ainda mais vezes também. Olha, obrigada por teres aceito este convite. Foi uma live muito boa. Fico mesmo contente que fique aqui registado tudo aquilo que estivemos aqui a conversar. Falaste muitas coisas muito, muito importantes, sabes? Que às vezes ficamos assim, balançados ou andamos esquecidos sobre isto, não é? E fico mesmo muito, muito contente. Mesmo nós andamos às vezes, e é aí que epa, isto agora continuávamos a conversar, como é óbvio. É aí que é o voltarmos ao agora, às vezes é muito importante. E a meditação a meditação tem muito esse poder de nos trazer à respiração e de nós percebermos que não temos que andar a respirar mal e a fugir e a correr atrás. Às vezes, se nós pararmos, vamos fazer mais devagar cada uma das coisas e se calhar temos mais produção, somos mais produtivos no fim do dia. Portanto, às vezes, corremos e parece que não fazemos nada, significa que nós não estamos a ser produtivos. Estamos a fazer algumas coisas, estamos a fazer umas cenas, mas não estamos a produzir. E quando nos sentimos assim, temos que mudar qualquer coisa. E o mudar qualquer coisa é conseguir ter o foco, que às vezes é difícil. Nós achamos que somos multitarefas. Não somos. Estamos a fazer uma coisa, temos que nos focar numa coisa. E às vezes isto ajuda-nos a sentir-nos melhores e a não andarmos a fugir tanto, porque se organizarmos o nosso dia, vamos ter o momento em que vamos fazer o exercício ou a caminhada, vamos ter o momento em que vamos preparar o jantar. Não andamos a correr só atrás do trabalho, porque o trabalho não vai acabar e nós não vamos conseguir resolvê-lo. O que acontece é que, na maior parte dos casos, e isto acho que é o que a mim acontece, é quando eu entro nestas espirais de trabalho, é quando eu sou menos produtivo. Porquê? Porque eu parece que estou a andar, mas canso muito mais. E quando eu estou cansado, não vou fazer o melhor trabalho. Portanto, às vezes, o trabalhar muito não é trabalhar bem. O ser produtivo é ser organizado em termos de tarefas. Portanto, acho que é um pouco por aí. Muito bem, olha, não vou-me calar, senão não saímos daqui. Encontrei um parceiro que gosta de falar como eu. Fantástico, eu também gosto imenso de conversar. E olha, fiquei muito contente e ficávamos aqui por mais 2 horas também. E vamos nos despedir aqui do pessoal. Ainda bem que ficaram por aqui. E pronto, e vamos nos ver de uma próxima. Sim, olha, e se fizer sentido para ti em algum momento, eu posso trazer aqui um apanhado de algumas das ferramentas e depois apresentar aqui aos pais que te acompanham, de mostrar aqui algumas ferramentas, pelo menos daquilo que elas são e daquilo que elas fazem. Portanto, fazer ali um compacto de 5 ou 10 ferramentas e dizer assim, olha, esta faz isto, esta faz aquilo, esta faz outro, mostrar alguns exemplos, não trabalhar com cada uma delas porque isso é muito demorado, mas pelo menos olhar para os exemplos e ver o que é que podem fazer. Maravilha, vamos combinar isso, sim, senhor.
Então vá, Ok, Luís, por muito bem, favor. olha, tudo a correr bem. Obrigado a todos aqueles que conseguiram estar aqui, agradecer, e a todos Boa. aqueles que depois vejam a gravação, se chegarem a Exatamente. gravação. Vou só aqui terminar, então. Boa noite a todos, fiquem bem, até para a semana. Adeus.